Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí à nossa casa. Mais uma vez, grandes presenças aí, né? Montanhistas ilustres, os precursores. Então, hoje a gente tem um assunto que foge um pouco do montanhismo, mas não deixa de ter os conhecimentos que, para quem está na serra direto, eles são bem úteis, né? Bem necessários. A gente que frequenta, sempre é bom buscar o conhecimento, né? Praticar com consciência. E recentemente a gente teve muito volume de chuvas ali no Rio Grande do Sul, né? Pegou aí boa parte de Porto Alegre, né? Uma capital, né? O Rio Guaíba subiu bastante, né? E temos o grupo de resgate em montanha, lá de Joinville, né? Eles venceram até o Mosquitão de Ouro em 2022, é isso? Então o Alain Jacob da Rosa, ele faz parte do GRM e ele esteve atuando ali em Rio Grande do Sul com a parte de resgate, né? E tanto quanto a PH, né? Assim, ele teve as impressões, né, nesses resgates, nesses salvamentos, mesmo nessas buscas, né, mesmo de animais, do que poderia ter em mãos, né, do que as pessoas, o que se falhou, né, o que as pessoas imaginavam que seria de uma maneira e no final das contas é outra. Então ele vai trazer um pouco disso para a gente ter essa consciência e de repente ter esse preparo aí que pode ser útil, né? Ninguém tá livre, né, de acontecer um desastre, né, de qualquer tipo. Mas é isso aí, Alan, seja bem-vindo aí. Boa noite a todos. Sempre é um prazer estar aqui no CPM. Foi em 2022, 2023, não lembro, que eu dei uma palestra aqui também. 2022, eu estive aqui dando uma palestra também, mais focada sobre primeiros socorros para áreas remotas, né? A importância dos primeiros socorros em áreas remotas para quem pratica montanhismo, aventuras, viagens em todas as regiões remotas. E dessa vez, né, eu estou aqui para fazer uma palestra de utilidade pública, na verdade, né? De como a gente tem que começar a pensar, de como a gente tem que se preparar para situações de calamidade pública, que muitas vezes a gente acha que porque mora num grande centro, numa grande capital, uma capital considerada uma das melhores do Brasil, a gente acha que a gente está seguro, né? Era o que a maioria das pessoas que moram em Porto Alegre achavam, né? Até mesmo os que moram em bairros nobres achavam que estavam seguros nas suas casas e que nunca iriam passar pelo que eles passaram, enquanto, na verdade, a situação mudou da noite para o dia, né? Começou no sábado, no domingo essas pessoas estavam tendo que sair de casa só com a roupa do corpo, né? Foram praticamente expulsas de suas casas, né? Totalmente despreparadas. E o caos se instaurou naquela capital de tal forma que eu nunca tinha visto nem em filmes de Hollywood. A coisa é muito mais séria, porque a TV não mostra, a Globo não mostrou, algumas emissoras de TV até mostravam algumas coisas, mas a realidade era bem pior do que vocês acompanhavam pela TV. Tá? Falando um pouco sobre a operação, depois eu vou entrar mais na parte de autoproteção, sobre a parte de utilidade pública mesmo, né? Mas para que vocês entendam o porquê que nós atuamos lá, como que nós chegamos a Porto Alegre. Como o Batatinha falou, faço parte do grupo de resgate em montanha GRM. Eu ajudei a fundar esse grupo em 2012, em Joinville. Esse grupo, desde 2012, ele é vinculado à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina. Tá? E então a gente, de início, a ideia era fazer busca e resgates em montanha. Mas a gente viu que a Santa Catarina é um dos estados que mais tem tragédias naturais. Enchentes, tornado, furacão. E a Defesa Civil precisava de muito apoio de grupos especializados, né? E o GRM, queira ou não, é um grupo com praticamente 100 pessoas, que é uma força da Defesa Civil que eles nem imaginavam que eles tinham essa força em Joinville. Então nós passamos a atuar desde 2014 em ações de ajuda humanitária, auxiliando em enchentes, em furacão não, mas em 2 tornados nós atuamos, o tornado que atingiu Xanxerê em 2015 e o tornado que atingiu Garuva, um ciclone bomba, na verdade, atingiu Garuva em 2021. Então o GRM foi o grupo que se deslocou para essas cidades e atua de diversas formas. Uma das principais formas de atuação do grupo é reestabelecer as comunicações das forças de segurança. Como que o grupo faz isso?
O grupo monta 2 repetidoras nos prédios mais altos da cidade e distribui rádios HT para todos os segurança para que eles consigam se comunicar. Em Garuva, o SAMU não conseguia conversar com a Polícia Militar, a Polícia Militar não conseguia se comunicar com Joinville para transferir pacientes de Garuva para os hospitais de Joinville naquele final de semana do ciclone bomba. O que fez as comunicações foram os rádios e as repetidoras do GRM. Tanto em Garuva quanto lá em Xanxerê, ficou 2 semanas a nossa equipe de comunicações montando as comunicações. E aí o grosso do grupo atua em ajuda humanitária, indo ajudar as pessoas nas casas, levando mantimento, fazendo o cadastramento das necessidades desses grupos, né? Então, é um grupo com quase 100 pessoas e que é uma mão de obra muito especializada. Então, quando surgiu todo esse desastre no Rio Grande do Sul, né, começou ali no finalzinho de abril, dia 29 de abril, vieram as primeiras previsões que iria chover em 3 dias cerca de 800 milímetros, né, em todo o Rio Grande do Sul. Então, a gente já imaginou que aquilo lá iria virar uma Santa Catarina de 2008, como aconteceu na região do Baú, Blumenau, Itajaí, toda aquela região em 2008, nos alagamentos que houveram lá, deslizamento de terra, porque é um volume muito grande de água para cair em 3 dias. Aquilo ali tem 800 milímetros, tem que chover em 2 ou 3 meses, e iria chover em 3 dias isso aí. Então a gente já sabia que ia ter que se deslocar para lá, possivelmente para apoiar. Então quando começou a chuva de verdade, que começou a destruir as cidades do Rio Grande do Sul, principalmente as cidades abaixo da serra, a gente começou a mobilizar o grupo. Jaraguá do Sul enviou um grupo para lá, que é o Gerar, começou a atuar lá na região de Santa Maria, na cidade de Candelária, e eles acionaram a gente porque o efetivo deles era muito pequeno. Então, quando eles acionaram o GRM, a gente mobilizou a nossa equipe para ver se a gente teria condições de atuar numa região tão distante. O grupo é aqui de Joinville, né? Eu moro em Curitiba, tá, pessoal? Moro em Curitiba já há 4 anos, mas eu ainda participo do grupo ativamente em Santa Catarina. E aí a gente fez um levantamento no grupo e conseguimos levantar ali aproximadamente 20 e poucas pessoas que tinham condições de ficar pelo menos uma semana no Rio Grande do Sul. De imediato tinham 13 integrantes disponíveis para se deslocar e o restante ia no decorrer da semana, indo se deslocar aos poucos para lá para ir dando apoio. Iniciamos o deslocamento do nosso grupo com 13 pessoas no dia 4 de maio, que era no sábado. Saímos de Joinville meio-dia, né? Na BR mesmo a gente só conseguiu chegar às 2 da tarde, porque teve que carregar um monte de coisa, abastecer os carros e tal, porque a gente ficou no impasse. O prefeito da cidade ele conseguiu um jato para levar a equipe, mas não tinha onde pousar lá na região. Os aeroportos estavam fechados, Porto Alegre estava fechado, Santa Maria não pousava. Então a gente acabou perdendo a nossa carona de avião e tivemos que ir de carro, né? Saímos em direção à Serra Gaúcha, no sábado, dia 4. Quando a gente estava chegando quase em Rio do Sul, na região de Indaial, recebemos uma mensagem da Defesa Civil lá de Santa Maria, informando que o reforço que estava indo para lá não era mais necessário. Esse reforço tinha que ser realocado para Porto Alegre, porque Porto Alegre estava prestes a romper as barreiras de segurança, né? E eles achavam que, isso era sábado à tarde, eles achavam que no domingo a cidade ia estar toda alagada. Então a gente mudou o trajeto, a gente acabou fazendo um trajeto quase de mais de 1.000 quilômetros por conta disso, né? Foram 17 horas de viagem, chegamos em Porto Alegre às 5 horas da manhã. E nessa mudança de planos houve uma situação bem complicada, porque em Candelária a gente tinha alojamento já acertado com o Gerar, o grupo Gerar, já tinha arrumado alojamento para a gente, tinha alimentação garantida pela Defesa Civil e a gente já tinha as missões que o grupo estava indo pronto para executar, né? Agora, quando mudou para ir para Porto Alegre, a gente não tinha onde ficar, não sabia se ia conseguir alimentação na cidade, porque sabia que ia virar um caos na cidade, e a gente não sabia com o que a gente ia encontrar, o que ia acontecer com Porto Alegre. Ninguém fazia ideia, ninguém tinha a mínima noção do que ia encontrar. Aí no caminho, a gente foi lembrando que temos amigos que moram em Porto Alegre, inclusive tem um integrante do Cosmo, que é o Odilei, que mora em Porto Alegre, tem o Elton, que também é um integrante que já fez parte do Cosmo, que mora lá em Canoas, e eu tenho um amigo pessoal que conheci por ocasião de um curso ano passado, que também era de Porto Alegre, eu já estava me comunicando com ele, então comecei a mandar mensagem para essas pessoas pedindo apoio. Aí um deles já respondeu, que era esse meu amigo lá que eu conheci ano passado, ele me respondeu informando que ele tinha alojamento para gente que é numa área segura, né? Que era na Associação Israelita, lá de Porto Alegre. Eles tinham um clube de jovens, e esse clube de jovens era um alojamento com colchões, com sofás, chuveiro, a gente poderia ficar lá o quantos dias a gente precisasse. E a comunidade israelita se propôs a fornecer a alimentação para a gente. Então,
alimentação e alojamento a gente já tinha, a gente só precisava chegar lá. E como chegar lá, se a gente sabia que todas as rodovias estavam interditadas? Aí a gente entra em contato com outro membro, outra pessoa lá de Porto Alegre, que conhecia muito bem a região, e ele traçou uma rota segura para a gente conseguir chegar em Porto Alegre de carro, passando por todas as rodovias. Foi bem complicado, por isso nós levamos 17 horas para chegar lá, né? Mas não pegamos nenhuma parte de alagamento. O máximo que a gente pegou foi água batendo perto da porta do carro, né? Mas conseguimos passar tranquilamente com os carros e chegamos a Porto Alegre no dia 5, às 5 horas da manhã. Chegamos, botamos as coisas no alojamento, o pessoal deu uma descansada até clarear o dia, e aí fomos fazer os reconhecimentos, aí fomos apresentar o grupo para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Militar, Defesa Civil, porque não é chegar numa cidade e querer começar a atuar, não é assim, a gente tem que ter o respaldo legal daquelas autoridades. Então fomos até o quartel do bombeiro, apresentar a equipe. Quando nós chegamos no quartel do bombeiro, o próprio quartel central do Corpo de Bombeiro estava virado um caos. Era helicóptero pousando, helicóptero saindo, ambulância saindo com pessoas para levar para o hospital, caminhões do exército entrando com pessoas. Ali já dava para ter uma noção do que ia acontecer, né? Apresentamos a equipe do bombeiro, o bombeiro passou nosso recurso para a Defesa Civil, e aí nós resolvemos buscar a ação de verdade, né? Aí entramos na operação, na região central de Porto Alegre. Deixa eu passar. Aqui uma imagem de Porto Alegre nos dias normais, né? Normal, né? Quando está normal, o Lago Guaíba, que é abastecido pelos rios, que vem da serra, né? Que acho que é Taquari, o rio Taquari, se eu não me engano. E aqui a imagem de quando as águas começam a atingir a região central, os bairros aqui é Canoas, né? Esse aqui é o Batias Velho, que está todo embaixo d'água. Aqui, para vocês terem uma noção, essa parte que eu circulei em vermelho é toda a área que ficou alagada, ó. Então isso aqui tudo é cidade, ó. Tá? Nessa região aqui, aproximadamente, devem morar umas 200 mil pessoas. Só no Matias Velho moram 70 mil pessoas, só nessa região aqui, ó. A nossa atuação foi nessa região aqui de Porto Alegre, né? Perto do estádio do Grêmio, bairro Maitá, a região ali do bairro Farrapos. Aqui uma imagem do satélite da NASA, que dá para ter uma noção melhor de onde as águas estão invadindo, ó. E aqui está Porto Alegre, ainda as águas estão chegando, estão começando a invadir a região. Aqui as águas já invadiram a região central de Porto Alegre. Isso aqui tudo faz parte do centro de Porto Alegre. Aqui é o estádio do Grêmio, essa região aqui, ó. Então a água tomou toda essa região. Aí você olha para uma cidade que os grandes símbolos da cidade estão embaixo d'água, né? O estádio do Grêmio, aqui o estádio do Internacional, o aeroporto. A gente atuava aqui, a nossa região de atuação era aqui do lado do aeroporto. Então, isso aí também contribui muito para fazer com que a população fique muito desesperada, né? O estádio do Grêmio, a água entrou no gramado todo. A gente atuou aqui nessa região também, atendendo as pessoas aqui. Estão vendo esses viadutos aqui, ó? Estão vendo os carros aqui? As pessoas, como chegou muito rápido a água, eles fugiram com os carros para cima dos viadutos e passaram a morar nesses carros. Eles não conseguiam voltar para casa e não queriam ir para abrigos, né? Então eles passaram a morar dentro dos carros, em cima dos viadutos. É coisa de fim do mundo, assim, ó. Tu vê as pessoas fazendo carne, fazendo festinha, entendeu? Parece que a vida continuava, mas continuava de verdade. E você não acreditava que eles estavam vivendo aquilo ali em cima de um local como esse. O negócio era muito fora da realidade. Então, todos os viadutos eram os pontos que não alagavam, o restante era tudo alagado nessa região. Aqui foi um dos pontos que a gente atuou, praticamente quase todos os dias a nossa equipe atuava aqui. Como que a gente atuava? Então isso aqui tudo é alagamento, né? Alagamento. A área que não está alagada é bem distante daqui. Isso aqui é o viaduto Leonel Brizola. Então uma equipe nossa ficava aqui, recebendo os barcos que traziam as pessoas. A gente passava essas pessoas para o outro lado do viaduto com cadeira de roda, no colo, muitas vezes. Dava um jeito de levar as pessoas que estavam feridas por outro lado, que eram colocados em outros barcos e eram levados para sair da região alagada para ser levada para abrigo, hospitais, casa de parentes, né? Então tinha todo tipo de situação. Nesse viaduto aqui, voltar um pouquinho. Nesse viaduto aqui tinha duas facções
criminosas. Uma dominou essa região aqui, a outra dominou essa região aqui. Aqui a gente chamava facção do frango, que eles tinham assaltado um mercado e roubado frango. Então eles tinham carne à vontade dentro de um freezer, dentro de um caminhão. E o outro lado tinha uma facção que era do Red Bull. Eles haviam invadido um depósito de bebida e haviam pegado todo tipo de bebida que tinha lá e estavam fazendo festa aqui. Então à noite a gente não podia ficar aqui. A gente ficava até as 6 da tarde e tinha que evacuar as equipes, porque à noite virava terra sem lei, né? E aí a polícia que entrava com as embarcações, polícia, exército, enfim. À noite a segurança tinha que ser triplicada, porque era muito, muito perigoso. Então aqui as regiões do estádio do Grêmio. Aqui depois que baixou a água, tudo isso aqui estava embaixo d'água. Depois que as águas baixaram. Isso aqui é o Matias Velho, que é em Canoas, que é do lado ali já. A gente não conseguia chegar nessa região aqui para ajudar, porque não passavam os carros. Então aqui dá para você ter uma noção de como que a gente atuou. Nosso alojamento era aqui nessa região, bairro Bonfim, que era numa vila de israelitas, né? Povo judeu que mora nessa região aqui. E era uma área que estava bem próximo já da área de alagamento. Ó. Só que para chegar aqui ia ter que subir muito mais o nível da água para chegar no nosso alojamento. Então essa área que está circulada aqui está tudo embaixo d'água. Tá? E aí, nessas situações se divide, né, a região em 3 áreas. A área quente, que é toda a área que é alagada, a área que realmente tem problemas, que é perigoso. A área morna, que é os arredores aqui, né? Por exemplo, aqui era o posto de comando. Até aqui ainda era seguro, daqui para frente já não era mais seguro. Então aqui chama-se área morna, que só pode ficar na área morna as forças de segurança, quem vai atuar no resgate, enfim, né? E a área fria é a área que você pode ficar alojado, a população em geral que não foi atingida vai permanecer, né? Então se dividiu essas regiões de Porto Alegre nessas três áreas, área quente, área fria e área morna. Aqui foi o primeiro dia que a gente estava entrando na operação, a gente passando um debriefing do que a gente poderia encontrar, né? Como o grupo não está acostumado a atuar em situações como essas, tem que ser muito bem programado, muito bem orientado, porque é muito fácil de você se emocionar, é muito fácil de você, às vezes, pegar uma situação difícil e você acabar se tornando vítima, né? Porque é uma região muito perigosa, tinha locais que ainda estavam eletrocutados, cerca de arame farpado, cerca de ferro que você poderia cair do barco e fincar nas cercas, áreas de favelas que tinha muitos bandidos, o bandido ele não sai, entendeu? O traficante não sai da enchente, porque se ele sair ele vai preso. Então eles ficavam lá protegendo, sei lá, a droga, enfim. Então não dava para entrar em alguns bairros, né? A gente não podia entrar, só a polícia entrava. Então tudo isso eram cuidados que a gente tinha que ter nessa operação. Aqui são algumas imagens que eu trouxe da operação. A gente se deslocava em cima dessa caminhonete todos os dias para ir para a região da busca. Aqui são as áreas de busca, né? Aqui é os atendimentos em condomínios. A gente pegou muita carona com os blindados do Exército para chegar em locais que não dava para chegar de barco, até por questão de segurança, né? Então, as regiões mais alagadas. Aqui é o Lago Guaíba, tinha que atravessar o lago para ir para as ilhas, para salvar o pessoal que estava nas ilhas. Aqui imagens dentro da estação Farrapos, o pessoal que a gente carrega no colo, normalmente são pessoas que não são deficientes. Eles não saíam com as cadeiras de roda, eles saíam sem nada. Então aqui são todas imagens de atendimentos da população. Para você ver, parece que não, né? Mas acontece todo tipo de situação. Esse senhor aqui, ó, ele foi descer do apartamento dele, caiu e fraturou a coluna. Então teve que ser feito um resgate altamente técnico em cima de um prédio para tirar o cara do prédio em plena enchente. Não sei se vocês viram imagem de um cavalo tirado de dentro de um prédio. Então coisas que você não imagina que vai acontecer numa enchente acontece. Tirar um cavalo do 3º andar de um prédio pela janela de uma tirolesa, eu nunca imaginava que ia ver isso acontecer. Foi parar lá? Ele entrou e foi subindo, a água foi subindo, ele foi subindo e foi, porque o prédio foi abandonado, né? A população foi embora e o cavalo aproveitou e tomou conta do prédio. Então aqui são todas as situações aqui, ó, dentro dos trens. Essa história aqui, depois eu conto um vídeo que conta um pouco das histórias, tá? Mas aqui isso aqui virou um hospital pra gente. Era o único local seguro para botar a população, para atender elas e aí priorizar as retiradas, né? Então os mais idosos, as mulheres grávidas, crianças, bebês de colo, pessoas com doenças graves, a gente priorizava e evacuava o mais rápido possível. Os demais iam ficando de acordo com os caminhões iam chegando, né? Então aqui é nos viadutos, né?
atravessando as pessoas no viaduto em cadeira de roda para colocar no outro barco. Bebês, tem animais também, a gente salvou muito gato e cachorro. Aqui é o posto médico nosso. Isso aqui era o nosso recurso. Então era uma atuação totalmente em área remota, né? A gente não tinha, aqui essas duas são médicas, elas não tinham equipamento para atuar ali. Era o conhecimento e uma gase, um soro fisiológico, aferir pressão. No máximo a gente aplicava medicamentos para quem era diabético, tá? E alguns asmáticos, enfim. O resto tinha que só remediar e mandar para frente. Não tem muito o que fazer numa região. Não tem recursos, os hospitais não estavam atendendo, tá? Vou colocar um videozinho que conta um pouco da história e depois eu vou entrar na parte mais da palestra baseada nesse guia de auto resgate aí. Esse vídeo foi gravado pela Alta Montanha, aqui de Curitiba. Olá pessoal, meu nome é Alan, eu sou enfermeiro e hoje eu estou aqui gravando esse vídeo para contar um pouco sobre a minha experiência nos resgates no Rio Grande do Sul. Arena. Beleza, tô precisando lá na Palmira agora. Tá, vai galera. Lá, estou chamando lá. Eu vou parar aqui, sim. Vai descer. Esquerda, vai. Com licença. Vamos tirar aqui. Sou enfermeiro, né? Eu moro em Curitiba, eu sou especializado em profilaxia para HIV, trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e também sou especializado em socorro e resgate em áreas remotas, o qual já atuo há mais de 12 anos. Faço parte do grupo de resgate em montanha GRM, que é um grupo voluntário de busca e salvamento vinculado à Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, e foi pelo GRM que eu atuei durante 7 dias coordenando as equipes de resgate lá no Rio Grande do Sul, mais precisamente em Porto Alegre. O GRM ele iniciou as tratativas para ir para o Rio Grande do Sul no dia 3 de maio. Começamos a fazer reuniões com a diretoria para ver a viabilidade de deslocar a equipe para lá, sendo que a equipe é uma equipe mais especializada em busca e resgates em áreas remotas, montanhas. A gente não tem a expertise de salvamento aquático e de trabalhar em enchentes, apesar de a gente já ter feito treinamentos de ajuda humanitária em enchentes. No dia 4, então, nós decidimos que a gente iria deslocar a equipe, haja visto que nós já tínhamos um local para atuar, que era em Candelária, próximo a Santa Maria, que já havia um grupo de Santa Catarina lá, o Gerar, atuando, e eles já haviam convidado a gente para dar apoio e suporte à equipe deles. Então, mobilizamos uma equipe dentro do GRM, né? O GRM hoje conta com quase 100 integrantes, conseguimos mobilizar num primeiro momento 16 pessoas, né? Sendo que 13 já poderiam deslocar imediatamente. Então, iniciamos a alocação dos equipamentos, né? Ver o que precisava levar, ver quais carros que iriam levar, se a gente ia conseguir um avião para levar. A gente ficamos naquela de ir de avião, vai de carro, aí o avião não pousava porque não dava teto. Bem, no fim a gente acabou ficando um meio dia aguardando o avião e não acabou que a gente foi de carro. Iniciamos o deslocamento então no dia 4 às 14 horas, saindo de Joinville em direção a Candelária, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Quando nós estávamos na metade do caminho de Santa Catarina, praticamente, quase chegando em Rio do Sul, recebemos uma mensagem das equipes que estavam lá em Candelária, que aquelas equipes iriam se deslocar para Porto Alegre, porque Porto Alegre estava prestes a estourar o dique e ia inundar toda a cidade. E era para a gente retornar
e seguir em direção a Porto Alegre. Então voltar toda a viagem que a gente tinha feito e pegar outro caminho. Então a gente recalculou o caminho, né, e partimos em direção a Porto Alegre. Porém, nós não sabíamos o que ia encontrar em Porto Alegre, porque em Candelária nós já tínhamos aonde ficar, tinha abrigo, ia ter alimentação, já sabia quais as missões que a gente ia executar. Porto Alegre a gente não tinha onde ficar, não tinha como adquirir alimentação na cidade e não sabia o que iria encontrar. Então, pelo caminho, nós fomos fazendo contato com pessoas que nós conhecíamos lá em Porto Alegre, informando que a gente estava indo para a região para auxiliar na operação de resgate. E prontamente o povo de lá nos acolheu, já conseguiram um abrigo para a gente ficar fora da área de risco, né, uma área segura. Chegamos em Porto Alegre no dia 5, às 5 horas da manhã. Colocamos equipamentos no alojamento, o pessoal descansou ali uma hora mais ou menos, já tomamos um café e fomos fazer o reconhecimento para ver onde que a gente iria atuar, né, qual era a região mais crítica. Então a gente deu uma volta pelos bairros que estavam começando a alagar, até que nós chegamos numa parte central de Porto Alegre, que é conhecido como Viaduto Dom Pedro I. Quando eu cheguei nesse viaduto, eu vi ali o caos geral, parecia que ali estava acontecendo o fim do mundo, cena de filme, né? Carro com sirene para todo lado, correria, pessoas correndo, pessoas gritando, barco entrando na água, barco saindo, as ruas todas trancadas, não tinha acesso para carro, um caos total. Quando eu vi aquilo, eu falei, é aqui que a gente vai atuar. Então a gente veio para atuar nessa região. Aí para não perder, porque como eu já estava dentro da área quente, né, para não perder aquela nossa entrada ali, se a gente saísse talvez não conseguisse mais voltar naquele ponto, eu passei um rádio para a nossa equipe que tinha ficado no alojamento, para o restante da equipe, pedindo para que eles se deslocassem para a região, tá? Porque a gente ia guardar eles ali e a gente já ia começar a ajudar a resgatar as pessoas. Então eles chegassem ali, eles já poderiam também começar. E aí eles escutaram os gritos todos, né, que dava para ouvir pelo rádio, e aí a integrante me perguntou, o que está acontecendo aí? Aí eu falei, aqui está acontecendo a pior coisa do mundo. Aí eu falei para eles, venham preparados para coisas que vocês nunca viram. E realmente a coisa estava muito feia. Não sabia o que estava acontecendo, quem estava comandando, só sabia que a gente tinha que tirar as pessoas dos barcos, colocar nas ambulâncias e mandar para os hospitais. Entrar nos barcos e nas casas, retirar as pessoas e trazer para levar para abrigos ou para os hospitais ou para a casa de seus parentes. Então nesse dia a gente operou naquela região, entrando e tirando as pessoas. O cara que estava comigo é um tenente da polícia, aposentado. Quando ele chegou lá, eu olhei para o rosto dele, os olhos dele estavam saltando para fora do quanto assustado ele estava. Ele falou assim, tchê, isso que está acontecendo é real? Eu falei, Aí eu falei, é aqui que a gente vai ficar. Não vamos sair. A gente já tinha entrado com o carro dele lá dentro da área quente, onde só estavam as viaturas da polícia civil, polícia militar, polícia federal, que estavam todos dando esse apoio nesse momento. A gente entrou com o carro lá, porque ele era policial e eles deixaram. Falei, não sai mais, deixa aqui, porque aqui é o nosso ponto de apoio agora. Aqui a gente vai entrar na operação, porque se a gente sair depois, pra gente voltar até aqui, talvez a gente nem consiga chegar aqui. Porque tinha muita correria, muita gente. Aí a nossa equipe chegou, aí eu comecei a distribuir eles nos barcos, né? E já dando missão, para ir nos endereços retirar pessoas, né? Aí um dos comandantes da operação me falou, ó, a gente está com um pessoal abrigado lá no estádio do Grêmio e a gente precisa de socorristas para prestar um atendimento, ver como é que eles estão, porque a gente não está conseguindo contato com eles. Aí pegamos um barco, né, de um senhor lá, aí ele não sabia chegar até o estádio, dava uns 8 quilômetros mais ou menos de percurso, por água, tudo por água, né, pelas ruas. Aí tinha um senhorzinho do lado, assim, com um colchão inflável. Daí ele ouviu a gente falar que a gente estava indo lá para o estádio do Grêmio, atender as pessoas, ele falou, eu posso ir junto? Eu moro lá perto, eu sei chegar lá, eu guio vocês. Aí eu já vou com o meu colchão, porque eu estou tirando a minha família num colchão inflável. Já fiz 3 viagens pela água, puxando eles pelo colchão. E eu deixei lá a minha tia e a minha irmã e mais 2 crianças. Eu vou trazer eles nessa viagem. Aí vocês me levam e eu trago eles. Eu falei, não, com certeza, vem. Só entrar. Ele entrou no bote, só que o colchão não cabia dentro do bote, porque o piloto do barco não conseguia enxergar para pilotar. Aí a gente colocou o bote dele, o colchão do lado do bote e fomos puxando do lado. Eu segurava na frente, ele segurava atrás do colchão e fomos puxando, fomos indo. Faltava 1 quilômetro e pouco para chegar na arena. Aí encontramos muito galho, pau no meio da rua, que a água trouxe, né? E o barco bateu nesses galhos e a gente parou. No que a gente parou para tirar os galhos e tal, tirar o motor da água, o colchão dele furou. Aí ele entrou em desespero. Aí ele olhou assim e falou, e agora como é que eu vou tirar a minha família? A gente olhou um para o outro, a gente não podia ir até onde ele ia, né? Porque a gente tinha uma missão, que era ir para o estádio do Grêmio, e ia resgatar, aquele barco ia resgatar uma senhora deficiente, uma senhora idosa deficiente com os familiares dela. Então não tinha mais lugar no barco para ir buscar a família dele.
Aí a gente ficou pensando numa solução, vai lá, resgata, volta e depois vai lá buscar a família dele. Começando a tentar achar uma solução para ele não ficar em desespero. Nisso encostou um troller gigante do lado do barco, assim, estava passando e parou. O cara abriu o vidro, as pessoas que estavam lendo chamaram ele pelo nome. Era a família dele que estava ali. O troller tinha resgatado a família dele. Aí ele ficou todo contente e tal, e pulou do barco e foi lá abraçar a família. E ali foi onde eu vi que nem tudo estava perdido, né? Por mais que o caos estava instaurado em toda aquela região, muita gente perdendo tudo, muita gente morrendo, afogada, eu vi que ainda tinha uma esperança, né? Aquela cena ali foi marcante, do cara não estar desesperado, não conseguir mais salvar a família, porque era o único meio que ele tinha de trazer a família de volta. Ele furou e não tinha como arrumar, ali no meio do nada, a gente não tinha nada para arrumar o colchão inflável dele. Então aquilo ali eu falei, não, tem esperança, a gente vai ajudar essas pessoas e vamos dar esperança para elas. Então daquele dia em diante, a única frase que a gente sempre falava para as pessoas quando a gente encontrava eles em desespero, isso vai passar, tá? Tenha fé, tá? Tenha esperança que isso vai passar, as coisas vão melhorar. E era a única coisa que confortava as pessoas. Não adiantava falar outras coisas para elas. Elas queriam esperança, porque elas olhavam para trás e elas viam, eu não tenho mais nada. Eu só tenho a roupa do corpo e eu tenho que sair daqui, eu tenho a minha vida. Então era nítido o desespero das pessoas de não saber o que vai ser do futuro delas. Então uma palavra de conforto que a gente dava para eles, um abraço, era o que salvava muitas vidas. Não era remédio, não era atendimento médico, não era nada. Era um abraço e uma palavra de conforto. Mas é um negócio assim, impressionante. Até nem falei do bombeiro, né? Porque senão fica muito longa a história do bombeiro que estava mancando, tinha machucado a perna já dentro da água e estava indo salvar a mãe dele sozinho. E ele veio de uma outra cidade sozinho, entendeu? Para ir tirar a mãe da água. Não sabia se a mãe estava viva. A gente largou ele numa esquina assim, ele foi lá pro fim da rua. Não sei o final dessa história, se a mãe dele estava viva ou não estava. A gente não tinha como salvar tudo, entendeu? Tem muita história que você não sabe o final. Se você tirou dali, mas o que aconteceu depois, né? Então a gente tira dali, mas o que acontece depois a gente não sabe, né? A gente não consegue dar essa sequência. No dia 6 de maio, a gente sempre deslocava a equipe do alojamento para a área, e de lá era dividida assim, a área fria, que era a área onde a gente estava dormindo, a área que não tinha risco, a área morna, que era a área que a gente tinha o posto de comando junto com as forças de segurança, que é o local que os barcos entram para ir retirar pessoas, e é retirado as pessoas por ali, né? Pelas ruas, os barcos encostam e as pessoas descem dos barcos e são colocadas em caminhões, em ambulâncias e são levados para abrigo. Então nós chegávamos normalmente lá na área morna por volta das 8 da manhã para começar a receber as missões, né? O que ia acontecer naquele dia. E no dia 6 era o segundo dia de operação nossa e era o dia que mais pessoas iam querer sair, porque a água estava subindo muito e as pessoas que não saíram no dia 5, no dia 6 elas iam sair de qualquer jeito. Então quando nós chegamos no posto de comando, o cara da Defesa Civil que estava coordenando falou, hoje a evacuação vai ser lá na estação Farrapos. Eu preciso que uma equipe vá até lá, uma equipe socorrista, resgatista, para atender. Tem cerca de 100 pessoas já estão lá, estão precisando de atendimento médico, e aí fazer a evacuação dessas pessoas depois com os caminhões do Exército. A gente já está alinhando com o Exército para eles mandarem os caminhões mais tarde lá para fazer a evacuação dessas pessoas. Vocês chegam lá, estabilizam a situação, atende quem precisa atender, e aí assim que o caminhão chegar, vocês evacuam as pessoas que estão com prioridade. E aí, dentro da medida, vai evacuando o restante. Ok, nós estávamos, no momento a gente estava em 16 pessoas, né, da equipe. Eu separei 8 para um lado, 8 para outro. 8 foi para a estação Farrapos e 8 foi para o viaduto Leonel Brizola, que também tinha operação todo dia ali acontecendo de extração de pessoas. Aí chegamos, aí pegamos, não tinha barco para levar a gente, né? Aí estava chegando os blindados do Exército, os anfíbios Guarani. Aí o primeiro passou, gritei, ele não parou, quase tocou em cima de mim. Aí o segundo passou, pulei na frente e falei, para que a gente precisa de carona. Aí ele parou, o blindado, né? O motorista parou, daí o comandante saiu, perguntou o que a gente precisava. Eu falei, olha, eu preciso que leve a minha equipe até a estação Farrapos. Aí ele falou, não, pode subir aí que a gente está indo lá pro estádio do Grêmio e a gente passa pela estação e larga vocês lá. Eu falei, ok. Aí entramos nos blindados, eram 2 blindados, né? Anfíbios que flutuam na água, com roda. Aí eles levaram a gente até a estação. Chegamos na estação, as pessoas estavam todas dentro dos trens, na parte de cima, porque não tinha água. Todos dentro dos vagões, tornaram aquilo lá como se fosse um alojamento. Aí tinha cachorro, tinha gente, de tudo, criança, idosos. A gente acaba de entrar aqui na estação Farrapos, tem aproximadamente umas 90 pessoas aqui abrigadas, elas estão no segundo piso, porque está tudo alagado aqui embaixo, né? Tudo abandonado. A gente veio nos tanques do Exército, os Guaranis, são carros anfíbios, né, para poder chegar até aqui. Agora a gente vai dar suporte para essa população que está aqui, para que eles aguardem o resgate que está vindo aí, que são caminhões do Exército e Marinha, para levar eles até os abrigos. Então o único local seco é no segundo piso, o pessoal está dentro dos trens lá. É o único local abrigado nesse momento, tá? E a nossa equipe vai ficar aqui agora
dando suporte, oferecemos alimentos, águas, né? É o que tem, é o que a gente pode oferecer, e também oferecemos os primeiros socorros para aqueles que estão feridos, machucados, né? E atendimento médico. Tá? Vou mantendo vocês informados aí na medida que a situação vai evoluindo, mas a gente está conseguindo retirar o máximo de pessoas possíveis aqui da situação mais crítica. Nós estamos na área quente mesmo, a área mais crítica de todo o local de enchentes aqui de Porto Alegre. Tá bom, a senhora pode sentar ali, ó. Pode sentar ali, ó. Prazer conhecer. Vamos tirar aqui. Vamos tirar aqui pra gente ver. Aí nós fomos direto nas prioridades, né? Chegamos lá e perguntamos quem tem problema de saúde, quem está com alguma doença. Aí começamos a atender principalmente os idosos que estavam lá, né? Aí tinha muitos hipertensos, pessoas cardíacas que estavam sem tomar medicação, pessoas com diabetes também, que estavam com diabetes muito alta. Então a gente começou a atender essas pessoas e dar prioridade para elas, né? Para a evacuação delas, que elas não tinham medicação e a gente não tinha também como medicar elas ali naquele momento. Aí começamos a retirar alguns idosos que estavam mais doentes, né? E aí, como os caminhões não chegavam, a gente parava os barcos que passavam por ali, que estavam indo para os bairros para fazer retirada de pessoas, e pedia para eles retornar com os idosos e levar para ter atendimento médico fora. Aí conseguimos evacuar mais ou menos umas 30 pessoas com os barcos, que eram prioridade. Aí pensamos, aqui a situação está tranquila, né? Então vamos ver se a gente vai ficar aqui ou vai para outro local. Até que o caminhão do Exército vem e retira as pessoas aqui que estão bem. Só que nisso começou a chegar barcos e mais barcos com pessoas para deixar na estação. Então a situação de 100 pessoas começou a evoluir para 200, daqui a pouco tinha 300 pessoas dentro da estação, daqui a pouco tinha mais de 1000 pessoas lá dentro. E os caminhões não tinham chegado. E aí eles, cadê os caminhões? E cadê os caminhões? E a gente tentando manter o controle, estava só a nossa equipe ali, em 8 integrantes. Eu chamei mais reforço da nossa equipe, veio mais 4 que estavam lá no viaduto do Leonel Brizola, vieram de barco até a gente e começaram a dar assistência também. E a gente tentando manter a calma e o controle daquelas pessoas, porque o caminhão tem que vir. A gente falava, o caminhão vai vir. A calma que vai vir. E aí fomos mantendo fila, fomos triando já para ver quem tinha prioridade, os idosos, deficientes físicos, mães com bebês de colo, que eram mais vulneráveis. Então a gente começou a priorizar a fila. Quem tinha mais prioridade ia para frente da fila. Quem estava bem ia lá para o final. E aí começou a chegar os caminhões. Chegou um caminhão, a gente colocou mais 60 pessoas em cima, ele saiu, veio outro e começou a vir os caminhões. Tinha 8 caminhões fazendo esse transporte. Fazia fila para carregar as pessoas. E a gente ali triando. Só que a triagem assim, não era uma triagem que você chega, vai aferir pressão, vai ver como é que está a temperatura. Não. Era assim, olhava para a pessoa, você tem alguma doença? Tem. O que você tem? Eu tenho isso. Qual a sua idade? É tanto. Tá, vai para a fila, primeiro, vai na prioridade. Você vai lá para o final. Ah, eu sou deficiente físico. Trouxe cadeira de roda? Não tem. Então bota numa cadeira e carrega no caminhão. E assim a gente fazia. Era uma triagem muito rápida, mas em que funcionava. A gente estava conseguindo evacuar as prioridades primeiro. Só que o povo que estava ficando na fila por muitas horas começou a se revoltar. E que hora que a gente vai sair? Não vai ter caminhão para todo mundo. A gente fala, calma que vai sair todo mundo, a gente não vai deixar ninguém aqui. Só que o povo começa a ficar nervoso. Aí a gente chamou o reforço, aí chamamos a segurança, aí veio a polícia, veio a agente de segurança da Guarda Municipal, veio o pessoal do Exército para ajudar, e aí conseguiram conter a multidão. E a gente passou mais ou menos umas 8 horas, o dia todinho ali, carregando pessoas nos caminhões. Nesse dia a gente deve ter tirado dali mais de 2.000 pessoas. Feito triagem, atendimento e colocado nos caminhões. A gente saiu dali, era às 6, 7 da noite, mais ou menos no escuro. Nós fomos os últimos a sair e nos certificamos que a estação estava vazia. Não ficou nem um cachorro, a gente levou tudo. Tinha famílias que estavam lá com 8, 10 cachorros, vai o dono e vai os 8 cachorros junto. Colocava nos barcos, o barco era puxado pelo caminhão e colocava no caminhão. Então evacuamos ali aquele dia praticamente toda a população daquela região que em torno do Grêmio, aqueles bairros ali próximo da estação Farrapos, das pessoas que queriam sair. Quem ficou em casa porque a água não havia pego no segundo piso, a gente não podia fazer nada, né? As pessoas continuaram lá e algumas estão lá até hoje, né? Não decidiram não sair. E naquela correria ali de triar as pessoas, ajudar a carregar no caminhão, os idosos, os deficientes e tal, uma coisa que a gente fazia era evitar olhar para o rosto das pessoas. Porque se tu olhasse diretamente no rosto para ver o sofrimento delas, tu era absorvido por aquele sofrimento e elas te chamavam para você priorizar alguma coisa. Então a gente tinha que meio que não agir friamente, mas agir profissionalmente, meio que se bloquear daquilo que estava acontecendo. Nossa missão aqui é salvar essas pessoas. Vamos salvar essas pessoas, não vamos nos envolver com as situações que são mais emocionantes. Mas teve uma que não teve como eu escapar. Um cara chegou, veio pela água sozinho, com
um isopor todo quebrado, com um palito de madeira, fincando um no outro para juntar vários pedaços de isopor. Ele chegou aquilo ali, colocou do meu lado assim, e falou, olha, cuida disso aqui para mim. Aí eu falei, mas por que? Você está salvo? Aqui a gente coloca você no caminhão? Não, isso aqui foi que me salvou. Foi isso que me trouxe até aqui, senão eu não tinha chego aqui. E eu vim aqui procurar minha esposa, que ela foi resgatada de barco, eu não sei para onde foi levada, e eu não estou conseguindo achar ela. Então vou dar uma volta na estação para ver se ela está aqui. Se ela não estiver aqui, eu vou seguir em viagem. Ali deu uma volta na estação, a gente viu ele lá, ele procurou, não achou, chamou pelo nome, não conseguiu achar. Aí veio, pegou o pedaço de isopor de novo e pegou o destino e foi, sumiu na água. Histórias assim a gente não sabe o final, né? Não sei se ele encontrou a esposa dele, se ele sobreviveu, porque ali a área era muito funda, então por isso que ele estava com isopor, né? Não dava pé. Então tem coisas assim que a gente que foge, né? Do nosso controle, a gente não tem, a gente se sente meio que impotente para algumas coisas. O que dá para falar um pouco é que, assim, que o povo salvou o povo ali, porque eram pessoas salvando pessoas, não era o Estado salvando as pessoas, eram pessoas que não foram atingidas que vieram ajudar as que foram atingidas, e de vários estados, né? Eram pessoas ricas salvando pessoas pobres, e eram pessoas pobres que estavam salvando pessoas ricas, ou seja, não estava tendo diferença de classes, entendeu? Nem na hora da triagem que a gente estava carregando nos caminhões, não perguntava se tu morava num condomínio rico ou se tu morava na favela, não. Qual que é a sua condição de saúde, entendeu? Era qual que é a sua idade, qual que é o seu problema. Então não tinha, ali o dinheiro não valia nada, entendeu? Então mesmo aquela pessoa que veio lá do bairro mais pobre, que chegou ali e ela tinha algum problema, ela foi priorizada, né? Ou, às vezes o cara que era rico, que veio de um condomínio chique, não era priorizado porque ele estava bem, ele ia ficar ali para sair por último, né? Então isso que é interessante nessas situações. Para as pessoas que estão no Rio Grande do Sul, que são moradores do Rio Grande do Sul, que foram atingidas, a mensagem que eu quero deixar é a seguinte, que isso vai passar, tá? Vai ser difícil, vai ser demorado, mas vocês vão se reerguer, vocês vão lutar, vocês vão vencer na vida de novo, tá? E vocês vão voltar muito mais forte do que vocês já eram, porque o povinho forte, cara, tu não vê as pessoas entrarem em desespero, não é qualquer um que entra em desespero. Muitos nem acreditavam que estava vindo ajuda de tão longe para ajudá-los, porque não são acostumados a receber ajuda, porque eles sempre lutaram, sempre venceram sozinhos. E não vai ser diferente dessa vez. Vai passar e eles vão se reerguer e eles vão se tornar muito mais fortes do que já eram. Olha, para quem nunca viveu essa situação, tá, realmente, o que aconteceu lá, eu nunca vi acontecer no Brasil e nunca vi acontecer no mundo. Não naquelas proporções. Não tem filme de Hollywood que mostre o que a gente viu e que a gente passou. É algo assim muito forte, tanto que eu me emociono só de pensar, né? Aquilo que a gente já passou e viu lá. Mas assim, uma coisa que eu percebi, que quando o mundo está se acabando, a nossa maior esperança é o amor. Porque as pessoas foram lá salvar por amor, não foram lá salvar por interesse. Sem o amor, nada daquilo lá tinha acontecido. Não teria vindo pessoas de todos os lugares do Brasil, a gente via placas de uniformes de todos os estados, do Acre, Minas, São Paulo, Rio, de onde tu possa imaginar, tinha pessoas lá ajudando, tá? Então, mobilizou o Brasil todo. E eu vejo assim, então, quando uma nação cai, só o amor vai fazer ela se reerguer, né? O Rio Grande do Sul caiu, mas todo o Brasil está abraçando ele e está erguendo ele novamente. E é isso que vai acontecer, tá? O povo do Rio Grande do Sul vai se reerguer e a gente vai ajudar. Bom, eu gostaria de agradecer ao pessoal que eu trabalho aqui em Curitiba, no setor que eu trabalho, aos gestores, principalmente ao Jonas, que é o meu coordenador, porque sem ele, talvez a nossa mobilização não teria acontecido. Porque na sexta-feira, quando eu saí do trabalho, ele bateu nas minhas costas e falou assim, cara, se precisar ir para o Rio Grande do Sul, vai, a gente dá um jeito aqui, semana que vem, depois tu tira outros dias aí, a gente corre atrás, mas não deixa de fazer o teu trabalho. Aí eu fui para casa com aquele pensamento, falei, realmente, a gente tem que fazer alguma coisa pelo Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a agitar a nossa coordenação, diretoria do grupo, para a gente mobilizar o grupo, porque a gente não tinha dinheiro para ir. Vamos como? Vamos com o dinheiro do bolso. Vamos começar com o dinheiro do bolso. Mas não foi necessário gastar o dinheiro do nosso bolso. Quando a gente entrou na operação, a população se mobilizou para pagar os custos, combustível e tudo mais, né? Então a gente percebeu o quanto a gente era forte quando a gente foi. Quando a gente estava lá, a gente percebia que quanto a gente era forte e a gente realmente deveria ter ido. E quem startou isso começou aqui, né, dando coragem para que eu pudesse ir sem ter nenhum tipo de problema depois. Quero agradecer a todos os membros aí do grupo que se mobilizaram, que arriscaram suas vidas, que deixaram
as suas famílias em casa, abandonaram seus trabalhos, alguns abandonaram de vez o seu trabalho para poder ir, né? Ir lá ajudar as pessoas. Quero agradecer muito as pessoas que contribuíram com a gente, que depositaram Pix, que doaram equipamentos para a gente, porque realmente, sem isso, a gente não teria condição de ter ficado 15 dias. Nossa equipe ficou 15 dias lá. Eu fiquei 7, depois a gente foi trocando a equipe. Mas sem o apoio do povo, a gente não teria conseguido fazer tudo isso. E também agradecer muito ao pessoal de Porto Alegre, principalmente o pessoal ali do bairro israelita, que nos acolheu como se nós fôssemos filhos deles. Deram um abrigo pra gente, cada família todo dia fazia a nossa alimentação, dava um jeito de conseguir a comida pra gente. Então o Theo, que é o presidente do clube que nós ficamos, ele era o nosso motorista particular, ele levava e buscava a gente todo dia em Porto Alegre com a caminhonete dele. Ele colocava 16 pessoas em cima da caminhonete dele e partia pra missão, buzinando, entrando e tal, cortando sinal e para chegar lá, entendeu? Então, sem esse apoio dessa galera, a gente não teria conseguido fazer o que a gente fez, tá? Então, agradeço aí a todos que contribuíram com a nossa missão, tá? E peço que continuem ajudando o Rio Grande do Sul de outras formas. Tem muitas formas de ajudar o povo que está lá. Mesmo que você não possa ir para lá ajudar, mas busque uma forma de estar ajudando. Eles vão precisar de ajuda por um bom tempo. Então, nesse dia a gente fez um resgate que, para a história do Brasil, foi a maior evacuação de pessoas em menor espaço de tempo. Então, realmente, se não tivesse aquela operação aquele dia ali, talvez muito mais pessoas tivessem, sei lá, ido a óbito por conta das cheias, né? O bairro deles, a água continuou subindo, continuou a atingir o segundo andar das casas, e quem estava com casas só no primeiro andar ia ficar embaixo d'água. Então, foi bem difícil a operação, tá? Não dá para contar todas as histórias, tudo que a gente viveu. Isso eu só contei algumas histórias que eu presenciei, tá? E as menos trágicas, né? Mas teve muita coisa triste que a gente viu acontecer. A vida, como diz, a vida segue. Não é porque a água tá subindo que as coisas não estão acontecendo na cidade. Então, assalto, assassinatos, de tudo que vocês possam imaginar. Até mandato judicial de buscar criança na casa do pai, que a mãe queria a criança. Então, coisas assim, a gente não imagina que vai acontecer durante uma operação, né? Mas aqui, agora a ideia é mostrar para vocês o que aconteceu lá e o que a gente poderia fazer para não ser pego de surpresa, como eles foram pegos de surpresa, né? E hoje a gente vive aqui numa cidade segura, né? Entre aspas, que a gente acha que é segura, tá? Mas muitas coisas podem acontecer aqui, tanto numa Curitiba quanto em qualquer outra grande centro, como aconteceu em Porto Alegre. Não precisa ser enchente, pode ser várias outras coisas que podem acontecer. Então, a minha palestra é baseada no que a gente viu acontecer lá em Porto Alegre, do que as pessoas cometeram de falhas, né, de não terem em casa determinadas coisas, de saírem sem nada, né? E também baseada nesse manual de autoproteção, que é de um amigo meu lá de Santa Catarina. Ele fez esse manual depois que ele participou das enchentes lá de 2008, né, em Ilhota e no Baú, né? Então, vou falar um pouco sobre essa situação. Conforme o artigo 144 da Constituição Federal, a segurança pública dizem que é dever do Estado, né? Dizem que é dever do Estado. Porém, é dever do Estado, e direito e responsabilidade de todos, tá? Então, quando fala que é direito, mas é responsabilidade de todos, quer dizer que nós também somos responsáveis pela nossa segurança. Então a gente não pode simplesmente jogar toda a responsabilidade no Estado. Porque quando acontece algo como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o Estado não vai conseguir resolver. Não vai. E aí as pessoas pensam que o Estado vai criar uma grande bolha e vai proteger todo mundo, né? Vai salvar todo mundo, vai salvar os seus bens, os seus filhos, a sua casa, todas as suas riquezas. E não, ele não vai. Então não dá para contar com o Estado em situações de calamidade. A gente tem que estar preparado, pelo menos por um período, para depois o Estado começar a dar a resposta. Porque de imediato é impossível, numa situação como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul, né, o Estado conseguir dar essa resposta. Então aqui o Paulo ele bota essa frase, né? Então seria até incoerente, né, para não se dizer que é inconstitucional a gente esperar que o Estado vai criar uma bolha em cima de toda a população e vai salvar todo mundo, né? Então a gente tem que começar a pensar que a gente também precisa estar preparado. Aqui sobre
desastres e catástrofes, né? O que é um desastre, o que é uma catástrofe, que as pessoas confundem as coisas também, né? Então, desastre e catástrofe é um termo bastante amplo, na verdade, né? Mas para fim de defesa civil, a catástrofe são resultados e consequências de eventos adversos, chuvas intensas, prolongadas, tornados, furacões, terremotos, colapso econômico, mudanças políticas extremas, conflitos armados, contaminação de água, contaminação do ar por vazamento de produtos químicos, epidemias, pandemias. Então a gente já viveu situação de caos, né, por questões da pandemia, e as pessoas já passaram por situações bem parecidas com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, só que não tão grave, né, não foi tão extremo, não precisou sair, na verdade era o contrário, tem que ficar em casa, né, é o contrário do que aconteceu da maioria das pessoas lá no Rio Grande do Sul. Então essas situações podem causar o colapso dos serviços básicos públicos, né, e vai gerar uma catástrofe, tá? Uma catástrofe ou um desastre. Aí as origens. A origem pode ser natural, tornado, enchentes e tudo mais, né? Ou tecnológicas, né? Como, por exemplo, um conflito armado, um vazamento de um incêndio químico que aconteceu em São Francisco do Sul alguns anos atrás, que quase, se não fosse contido, poderia destruir metade do município. Tá? Então, tem situações que a gente tem aqui e a gente não sabe. Por exemplo, aqui do lado de Curitiba não tem uma usina de combustível ali, como é que é, em Araucária? Então, quem garante que aquilo ali, se um dia aquilo explode, o que pode acontecer? Né? Então a gente tem riscos aqui ao nosso redor, só que a gente acaba muitas vezes ignorando, né? Ou não sabendo que eles existem. Então, as periodicidades eles podem ser esporádicos, ou podem ser cíclicos ou sazonais. Né? Então tem catástrofe que de tantos em tantos anos vai acontecer, como por exemplo essas grandes enchentes, essas grandes chuvas como essa que aconteceu no Rio Grande do Sul. Ela já aconteceu no passado, então ela vai acontecer no futuro, não se sabe daqui a quantos anos, mas ela vai acontecer de novo. Tá? Então ela vai se repetir. Né? E ela pode ser súbita, né, de evolução muito aguda, muito rápida, como foi a do Rio Grande do Sul. Aconteceu em 3 dias, algo que não poderia durar meses para aquilo ali acontecer. Né? Ela pode ser um desastre gradual de evolução crônica, tá? E aí os níveis, né? Nível 1, né, um desastre de média intensidade, ou nível 2, um desastre de grande intensidade, que foi o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Fenômenos, né? Fenômeno natural, eles sempre ocorreram e sempre vão ocorrer, tá? Então, pessoas costumam associar uma grande tragédia, uma grande catástrofe ao fenômeno natural. Não. Só vai ser uma catástrofe, uma grande tragédia, se esse fenômeno atingir a população. Por que hoje em dia a gente fala que está tendo mais tragédias, mais catástrofes acontecendo? Porque antigamente a população não ocupava áreas que já aconteciam os fenômenos naturais. Tá? Hoje em dia a população ocupou áreas que não poderiam ser ocupadas e os fenômenos naturais vão continuar acontecendo. E aí o que acontece? Vão aumentando cada vez mais as tragédias, porque o povo está morando em locais errados. Porto Alegre é um exemplo disso. Porto Alegre essa parte que foi alagada era lago antes, né? Pertencia para o Guaíba. Eles aterraram e foram construindo, acharam que nunca ia acontecer nada. Chegou o dia que o lago resolveu tomar de novo o que era dele, né? E aí toda essa área que foi alagada já foi lago antes. Tá? Então, é isso que vai acontecer quando as pessoas mudam a natureza. Por que devemos nos preparar para desastres? Já se perguntaram? Por que aqui a gente não se sente tão seguro em Curitiba? Moradores de Curitiba não se sentem seguro? Quem mora aqui a vida toda. Alguma vez aconteceu algo fora uma pandemia que fez todo mundo ficar preso dentro de casa? Não, né? Nunca aconteceu. Por isso que a gente não se prepara. Porque a gente nunca passou por isso. Santa Catarina já é diferente. O pessoal que mora na região do Vale do Itajaí, Blumenau, Itajaí e tantas outras cidades, ali eles estão muito mais preparados para essas situações. Por quê? Todo ano acontece. Tá? E eles têm que estar preparados porque eles vão ser atingidos. Então, cada vez eles se preparam mais para ser menos atingidos. Você já parou para pensar se algum dia você e sua família forem surpreendidos por algum acontecimento desastroso? Acredito que a maioria nunca pensou fora uma pandemia da vida, né? Quando somos atingidos por um desastre ou alguma situação de anormalidade, temos geralmente 2 opções bem claras. E isso a gente viu acontecer em Porto Alegre. Né? Não só em Porto Alegre, mas em outras regiões. Ou a gente vai permanecer em casa, né? Vai ter que ficar dentro de casa, que foi o caso da pandemia, ou a gente vai ter que sair rapidamente
da casa e não sabe se vai conseguir voltar um dia, né? Ou quando vai voltar. Então lá aconteciam as duas coisas. Quem estava em área segura permanecia nas suas casas, ou saía para ajudar as outras pessoas, e quem estava em área alagada tinha que sair imediatamente para não ser atingido e acabar morrendo nas cheias, né? Para ambas as situações, a necessidade de preparação antecipada. Então não adianta a gente saber que vai acontecer isso, mas a gente não se prepara, né? Para as duas situações você tem que estar preparado. Se você vai ficar em casa, você tem que estar preparado para ficar na sua casa, você tem que poder sair. Se você vai ter que sair, você tem que estar preparado para sair da sua casa também. Não é sair com a roupa do corpo, de chinelinho de dedo, com uma sacolinha de plástico na mão. Que aquilo ali não vai servir para nada, entendeu? Depois a gente vai falar umas dinâmicas, vocês vão entender o porquê que a gente não pode sair só com chinelo de dedo e uma sacolinha na mão. Vamos simular agora uma situação. Agora eu peço que cada um de vocês, na medida que eu for falando aqui, vá pensando na família de vocês, no dia a dia de vocês, com a situação que vai ser dita agora aqui. E no final vocês façam uma reflexão, se vocês estão preparados para isso que vai acontecer aqui agora. Tá? Vamos simular. São 4 horas da tarde de uma sexta-feira, típica de verão, com temperatura alta. A Defesa Civil emite um alerta de fortes tempestades com previsão de chuva bastante volumosa. Curitiba acontece isso no verão, né? Curitiba, Joinville, Santa Catarina tem muito disso. Tá? Então, pensem numa sexta-feira à tarde com previsão de muita chuva. Você está no trabalho, que está localizado a 8 km distante de sua casa. Sua esposa ou seu esposo também está no trabalho a uma distância de 12 km da sua residência. Seu filho ou sua filha menor está na creche próximo da sua residência e o seu filho mais velho ou sua filha mais velha está na escola que está localizada a 2 quilômetros. Pensaram quem tem filho, quem não tem? Pensa em outras situações. Pensaram nessa situação? Vamos continuar. O alerta da Defesa Civil se confirma, densas nuvens se acumulam sobre toda a região rapidamente, iniciando uma fortíssima tempestade com ventos capazes de derrubar árvores. A chuva vem mais forte do que era para ser. E ela se antecipa, ela vem antes. Ou seja, se você pensou, vai vir às 4, a hora que der umas 3h30 eu saio do meu trabalho e vou buscar meus filhos. A chuva veio antes. Tá? A chuva cai em quantidade acima do esperado e rapidamente toda a cidade está alagada, com vários pontos de deslizamento interditado, as ruas e estradas. Muitas árvores caídas de trânsito totalmente congestionados devido aos inúmeros pontos intransitáveis. A chuva permanece forte, aumentando o nível dos rios e causando mais problemas. O fornecimento de energia elétrica é interrompido, não há mais sinal de celular, aconteceu isso em Porto Alegre, eu no centro de Porto Alegre não funcionava o celular, nem ligação, nem mensagem, muito menos WhatsApp, totalmente incomunicável. Tá? E não era só nós, era todo o povo que estava lá dentro da água também estava incomunicável. E o fornecimento de água é comprometido. Por quê? Normalmente contaminam as águas quando ocorrem cheias. Tá? E a água que vocês estavam acostumados a chegar na torneira de vocês bonitinha vai chegar barrenta. Ou seja, está comprometido o abastecimento de água também. E quando não cortam o abastecimento, nós ficamos 5 dias no nosso alojamento sem água, tomando banho de garrafinha de PET. Fria ainda, toda noite. Então, totalmente acabou a cidade. Não tem luz, não tem comunicação e não tem água. E aí a previsão de que aquilo ali que era para ser numa única tarde pode se estender por 72 horas. Daí eu pergunto, quem aqui estaria preparado, como que vocês iriam agir na tal situação? Já pararam para pensar? Quem iria buscar os filhos? Vocês planejaram já isso? Quem tem filhos aí? Nunca ninguém fez isso, né? Nunca ninguém pensou em fazer isso, né? Um filho está numa escola, outro filho está na outra, e aí acontece uma situação como essa que é muito rápida. Como é que a família se preparou? Hein? Será que se não tivesse um plano de emergência, vocês não teriam resolvido esse problema? Vocês poderiam ter outras pessoas linkadas a vocês para buscar os filhos, levar para casa, vocês irem direto para casa. Entenderam como tem como planejar as coisas? A gente não planeja porque a gente não vive. Não vive isso. Nunca viveu, na verdade. Mas vai precisar viver um dia para daí entender que precisa se preparar. Tá? Eu já vi isso acontecer em Joinville quando eu morava. E justamente exatamente isso aí. E não tinha como ir buscar a minha filha na creche. Não tinha, porque eu não estava preparado. Não imaginei num plano de emergência de alguém buscar ela antes, ou a esposa, ou algum parente, ou
algum padrinho, entendeu? Ou seja, tem que ter plano de ação para essas situações. Diante da situação, já perguntei, né, o que vocês fariam? Você saberia como entrar em contato com a sua família caso não estivessem juntos no momento? Como é que vocês iam se comunicar se acabou o celular? Acabou a comunicação. Como é que seria a comunicação? Sinal de fumaça, né? Para ver como é muito fácil de acabar com uma cidade, basta cortar a energia elétrica e a comunicação. Porto Alegre, eu tive que fazer comunicação entre vítimas e familiares em outras cidades com o meu celular. Por quê? Porque eles não tinham bateria no celular. Eles ficaram 3, 4 dias lá na água, acabou a energia elétrica, eles não conseguiram carregar o celular. Ou eles ficaram incomunicáveis, eles não tinham nem um radinho, a pilha para ouvir o que estava acontecendo. Então foram várias pessoas que a gente ajudou apenas mandando uma mensagem para a família, ou ligando para a família dele, para vir buscar ele ali em Porto Alegre. Simplesmente isso. Contato com alguém de fora para vir buscar a pessoa ali na cidade. Porque se ele não viesse buscar, ele ia ser levado para um abrigo. Entenderam? E ele estava incomunicável. A gente vai falar depois de algumas situações que dá para melhorar isso aí. Você saberia como fazer saberia para onde ir? 3. Quem buscaria as crianças na escola? 4. As crianças estariam preparadas e orientadas para agir numa situação como essa? Se não for treinada, elas não vão saber agir. Você teria suprimentos suficientes para permanecer dentro da sua casa por, no mínimo, 72 horas? Quem aqui guarda mantimento, isso eu falo de uma forma geral, não só comida. Tá? Quanto que vocês têm de água armazenada em casa? A água potável. Com o que vocês vão tomar banho? Entendeu? Vão ficar todo esse tempo sem tomar banho? Entendeu? Ou vão tomar banho com a água que está vindo contaminada? São coisas bem simples que a gente não pensa. Não faz parte do nosso cotidiano, né? Nós conseguimos permanecer os riscos que existem ao nosso redor, nós conseguimos perceber os riscos que existem ao nosso redor? A maioria não percebe, não consegue. Quando não conseguimos perceber que existe a possibilidade de acontecer um desastre que possa nos afetar, por que nos daríamos ao trabalho de nos preparar? É exatamente por isso que a gente não se prepara. Porque a gente não vê riscos, a gente não passa por riscos, tá? Mas existem. Ó, a percepção de risco é uma cultura, assim como a autoproteção, que ainda não estão consolidados no Brasil, com exceção das cidades que são mais afetadas, né? Muitas cidades de Santa Catarina, o pessoal já tem muito disso, de ter estoque em casa de comida, de água. Tem até uns malucos que constroem aqueles bunkers embaixo da terra com container para bomba atômica. Eu já tenho um amigo em São Bento do Sul que tem um desses. Tá? Tá cheio de comida lá dentro. Isso ali para mim já é exagero também, né? Acho que não sei se vai chegar a esse ponto. Se isso fosse uma cultura no Brasil, os efeitos dos desastres seriam menores na população. Ou seja, a população sofre menos se ela estiver preparada. Por quê? Lembra que eu falei que o Estado não vai criar uma bolha e proteger a gente? Então a gente tem que se proteger pelo menos por 72 horas. A gente viu isso em Porto Alegre, nos 3 primeiros dias não tinha como as pessoas terem assistência de nada, não tinha como levar para um hospital, para um postinho de saúde, nada funcionava, não tinha telefone, não adiantava ter cartão de crédito, não ia ter como gastar, entendeu? Ou seja, o negócio estava totalmente parado, serviço público totalmente parado. Então, no mínimo foram uns 3 dias, 4 dias para começar a restabelecer, energia elétrica voltar em alguns locais, a água começou a voltar nas torneiras depois do 5º dia, em alguns locais, nas áreas de enchente não tinha, não ia água, né? Então é bem complicado principalmente as primeiras 72 horas. Como agir diante de uma ocorrência de um desastre? A ocorrência de um desastre causa situações complexas, dependendo a sua intensidade, pode facilmente comprometer, desorganizar e desestruturar os serviços públicos essenciais. É aquilo que eu falei, nada mais funciona direito. Consequentemente, causam alterações importantes no comportamento das pessoas e de toda uma comunidade. Então as pessoas mudam os seus comportamentos, tá? E mudam, muitos ficam violentos, muitos ficam mesquinhos, querendo proteger só a família dele, e na verdade tem que ser o contrário, pessoal. Porque se você nem a gente vê naqueles filmes que os caras se trancam dentro de casa, lá nos Estados Unidos, e ficam com uma espingarda e não querem deixar ninguém entrar dentro da casa dele, e se ele tiver problema, quem que vai ajudar ele? Se ele não ajudar os outros, a hora que ele tiver problema, ninguém vai ajudar ele. E a gente viu isso lá acontecendo. Ou você ajudava e depois você precisava de ajuda e ia ser ajudado também, porque somente isso que salvou as pessoas, foi um ajudando o outro. Quando você tem esse comportamento mesquinho de querer proteger só a si e a sua família, você vai pagar por isso.
vai pagar consequentemente e não vai demorar muito. Se aquilo ali se prolongar, você não vai conseguir aguentar. Tá? Então é a união que vai fazer as pessoas se salvarem. Adotar alguns comportamentos de autoproteção irá contribuir para o bom trabalho dos profissionais de segurança pública, também para preservar a sua própria integridade e de seus familiares. Ou seja, facilita o trabalho do poder público se as pessoas estão preparadas, porque eles vão atender os mais graves. Agora, se as pessoas simplesmente não têm água, não têm comida em casa e ficam ligando pedindo para levar comida e levar água, esse socorrista, esse cara da Defesa Civil, do Exército, da Polícia, que está indo levar água e comida lá, ele poderia estar indo salvar uma outra vida. E a gente fez muito disso lá em Porto Alegre, de barcos com água e comida para levar mantimento para pessoas que não queriam sair das casas, enquanto tinham pessoas morrendo em outros locais afogadas, que não tinha equipe de resgate suficiente. Ou seja, o despreparo das pessoas acaba causando mais desastre, né? Causando mais calamidade. Comportamento de autoproteção. Mantenha calma, haja com bom senso, procure avaliar de forma racional a gravidade da situação. Então não adianta se desesperar, começar a chorar e gritar, meu Deus do céu, o mundo vai acabar. Não, não vai acabar, entendeu? Não vai acabar. Manter a calma é a principal regra. A gente chegava em alguns locais, quando a gente foi lá na arena do Grêmio, que a população saiu das casas e foi toda lá para a arena, para morar lá na arena, porque lá não estava pegando água. Quando essas pessoas viam a gente, que estava com uniforme, capacete, mochila, eles começavam a chorar desesperados. Eles não sabiam se eles estavam chorando de desespero ou de alegria, por estarem sendo ajudados. Mas choravam, 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 choravam de um jeito assim que era o desespero de não saber o futuro. Não saber o que ia acontecer, se ia poder voltar para casa, se perdeu tudo, se a casa ia ser assaltada. Então tem muito disso. Você saiu da sua casa, eles arrombam e levam as coisas que você tem dentro da sua casa. Então tudo isso causa um desespero nas pessoas. Então tentar se manter calmo é a melhor solução ainda. Por mais que está tudo perdido, você tem que se manter calmo, senão você pode, sei lá, pode até perder sua vida. Não use o número de emergência simplesmente para ficar buscando curiosidades, entendeu? Queria saber onde é que foi, quem que morreu, quantos morreram, qual bairro que está alagado, qual lugar que pegou fogo. Não adianta, não precisa de ficar sendo curioso, entendeu? O curioso só atrapalha nessas situações, que a gente chama que é o turista de desastre. O que é o turista de desastre? É aquelas pessoas que foram de outras cidades, de outros estados, lá para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre e outras cidades, só para filmar e fazer foto. Andar de jet ski. A gente via vários jet ski com 2 pessoas no jet ski, circulando por lá. O que estão fazendo com 2 pessoas no jet ski? Por que não ia só um no jet ski para ir salvar as pessoas lá? Entendeu? Muitos estavam lá salvando com jet ski e tal, mas muitos estavam passeando. Eram turistas de desastre. Entendeu? Tinha gente que tu não via os caras salvar ninguém nos barcos. Eles passeavam para lá e para cá com os barcos e nunca traziam ninguém. Estavam filmando, estavam simplesmente aproveitando daquela situação, urubu de desastre, né? Caso seja necessário fazer contato com os órgãos oficiais, procure explicar a situação de forma pausada, com calma, objetividade, prestando o maior número de informações possível, especialmente sobre a localização geográfica. A gente via muito disso lá, as pessoas que estavam em áreas alagadas, que conseguiam contato, comunicação, eles mandavam mensagem para os parentes, isso pelo Instagram, redes sociais, os parentes escreviam num papelzinho e levavam lá para as equipes de resgate, era colocado em cima dos carros, um capô de carro com pedrinhas. Tem uma foto, acho que ali que eu mostrei, que tem isso aí. E aquilo ali era a comunicação, mas às vezes estava tudo muito mal escrito, não tinha o endereço certo, e aí essas pessoas não eram encontradas. A gente não acabava não encontrando eles. Às vezes o endereço estava errado, o número da casa, enfim. Então uma comunicação clara e objetiva facilita bastante também para que você possa ser salvo numa situação como essa. Se a residência estiver em área considerada de risco, deixe o local o mais rápido possível. Se a sua residência estiver em área segura, permaneça dentro da sua casa e mantenha a sua família com você. A gente viu lá casos de pessoas que a casa dele não tinha alagado, a pessoa foi para a área alagada para cuidar de uma casa que ela tinha lá. Ou seja, ela saiu da área segura, entrou numa área de risco, estava lá correndo risco, várias equipes foram lá tentar tirar ela de lá, ela não saía, porque ela não queria que roubassem o imóvel dela. Para vocês verem até onde as pessoas chegam. Entendeu? Para bens materiais, ela saiu do local seguro, num bairro que nem água chegou, e ela foi para dentro das enchentes e ficou lá todos os dias na enchente. E aí o que acontece? Ela atrapalha porque tinha que estar levando água, tinha que estar levando comida, ninguém vai deixar a pessoa lá morrer também.
Por mais que ela optou por estar lá, o Estado ainda tem que fornecer a segurança, né? Nesse sentido. Manter-se conectado com o rádio a pilha, isso ajuda muito, tá? Para manter a orientação, porque não funciona a televisão, rede social, telefone, acaba tudo, tá? Aí o radinho a pilha, ou um radinho de comunicação que também pega FM e AM, era a melhor forma das pessoas saberem o que estava acontecendo. Então ter isso em casa, numa situação como essa, ajuda muito, porque sabe o que está acontecendo, sabe se está evoluindo, se está piorando, se está melhorando, né? E sabe até quando que isso vai durar. Caso esteja fora de casa e haja aviso de condições meteorológicas adversas, regresse rapidamente para sua casa. Aquilo que aconteceu há pouco, aquele exemplo que eu dei, né? Afaste-se das áreas de risco, oriente as demais pessoas a fazer o mesmo. Então não adianta, se você não é resgatista, não é socorrista, não é da Defesa Civil, não é das Forças de Segurança, não vai entrar em local perigoso, porque você vai virar vítima. Tá? A gente via muito disso lá, pessoas desesperadas querendo ajudar, mas elas atrapalhavam mais do que ajudavam muitas vezes. Evite locais com acúmulo de muitas pessoas. Em caso de congestionamento de tráfego, siga as orientações dos agentes de segurança da Defesa Civil e da Polícia Militar. Desloque-se rapidamente. Rapidamente não significa em alta velocidade, mas não fique parando no trânsito, parando em locais. Vá de um ponto ao outro o mais rápido que você puder em segurança. Tá? Não fique trancando rodovias e acessos. Caso esteja fora de casa, procure manter contato com sua família, informando sobre a sua localização e situação. Então tinha muitas famílias perdidas. Por quê? Uns saíram num barco, outros saíram em outro barco de resgate. O barco levou uma parte da família para um local de extração, o outro barco levou a família para outro, e aí eles não se comunicavam mais, não sabiam onde estavam. Então, parte da família era levada para um abrigo num local, outra era levada para outro abrigo, e essas pessoas ficavam perdidas uma da outra. Até uma das cenas que eu cortei ali do vídeo, era uma história dessa. O rapaz saiu com uma caixa de isopor, andando na água, e ele chegou na estação Farrapos, e aí ele pediu para eu segurar a caixa para ele, porque ele estava procurando a esposa, que tinha se perdido no resgate. E ele estava em todos os locais que tinha resgate, ele estava indo, tentando encontrar a esposa dele, andando, se arriscando dentro da água. Para vocês verem como a falta de comunicação agrava mais a situação. Siga corretamente as orientações dos órgãos de segurança e defesa civil. Afaste dos locais onde ocorrem desastres, evitando os passeios para observação, que é o turista de resgate que eu falei, que atrapalha. Se você tem vontade de ajudar em alguma forma, busque as informações junto à Defesa Civil no seu município em tempos de normalidade. Ou seja, a Defesa Civil ela tem no DECs, tá? E ela treina a população. Todo mundo pode fazer parte da Defesa Civil. Tá? Porque o que é a Defesa Civil? A Defesa Civil são as pessoas. Tem lá a coordenação, vice-coordenação, que são os funcionários públicos, mas que a mão de obra da Defesa Civil é voluntária, é a população. É clube de jipeiro, é grupo de montanhismo, é grupo de resgate, é clube de escoteiro. Esses são as forças da Defesa Civil. Então todo mundo pode fazer parte da Defesa Civil. Basta procurar no seu bairro, na sua região, e verificar como fazer parte da Defesa Civil, porque quando tiver uma situação como essa, você vai estar preparado para ajudar. Agora, querer ajudar só pela força de vontade, muitas vezes você vai virar uma vítima e vai atrapalhar os órgãos de segurança. A gente recebia todos os dias várias e várias mensagens no Instagram do nosso grupo, mensagens eram enviadas para o meu WhatsApp privado, que eles viam lá no meu Instagram que tinha o WhatsApp, as pessoas se oferecendo para ir lá fazer parte do nosso grupo, mas pessoas sem qualquer tipo de treinamento. De outros estados querendo ir, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu posso ajudar vocês. Era uma pessoa que se a gente trouxesse para a nossa equipe, talvez fosse prejudicar mais do que ajudar. Então a gente não tinha nem como dar atenção para essas pessoas. Plano de emergência familiar. Estabeleça situações nas quais poderá existir a necessidade de evacuação imediata. Determinar locais de encontro perto da casa ou em locais mais afastados, caso não seja possível chegar à sua residência. Então tudo isso é planejamento daquilo que a gente comentou do exemplo lá atrás, né? Observar a existência de membros da família com necessidades especiais, deficiente visual, deficiente físico, idoso, criança de colo, doentes, acamados, gestantes. Então isso era um grande problema lá. As pessoas com deficiência, muitos saíam da casa, não traziam a cadeira de roda. Como é que vai transportar essa pessoa nas enchentes? Entendeu? Mesmo que tenha água, traga a cadeira de roda, que em locais secos essa pessoa vai ter aonde ficar. E vai ter como se locomover. Aí ela tinha que estar o tempo todo no colo dos resgatistas. Para qualquer situação, para ir no banheiro, para qualquer lugar, tinha que estar no colo. Ou seja, pensar nisso também é importante, né?
deficiente visual, criança, idosos. Viram ali no vídeo um idoso descalço, descalço com a calça toda molhada. Então, aquilo ali era o que mais tinha, as pessoas molhadas, idosos molhados passando frio. Eles passavam muito frio, porque eles sentem muito mais frio do que as pessoas mais jovens. Então, ter mais cuidado com essas pessoas. Anotar telefone de contato de pessoas fora da cidade. Memorizar de forma escrita os telefones. Então, o que acontece quando você tem toda a agenda e todos os seus contatos no seu celular, e o celular caiu na água, ou o celular acabou a bateria, como a maioria das pessoas aconteceu lá? Eles não conseguiam nem ligar para parentes, porque eles não sabiam o número. Tá? Então, são situações assim que a pessoa quer sair, mas ela não sabe para onde ir, e ela não sabe para quem ligar, porque ela não lembra o número. Não decorou. Então, a gente esqueceu, né, daqueles bloquinhos de antigamente, que a gente anotava os telefones de todo mundo nas cadernetas. Hoje em dia não se faz mais isso, está tudo no celular. Né? Então, ter esses números num bloquinho, ainda de antigamente, numa situação como essa, ia ajudar muito. O cara ia chegar, está aqui o número do fulano de tal, lá da cidade tal, liga para mim. A gente ligava, o cara ia vir buscar ele. Mas nem isso eles conseguiam fazer. Eles não sabiam o número, não sabiam para quem ligar. Essas pessoas eram levadas para abrigo depois. Ter carregador de bateria portátil, ou seja, ter um power bank reserva em casa para você conseguir ter por mais tempo comunicação com o seu celular, ajuda também. Rádio HT, né? Então esses radinhos aqui, ó, são baratinhos. Custa aí 130, 140 reais. Não é proibido comprar e ter em casa. Você não pode comprar e sair falando pela rua com ele, sem ser rádio amador, mas numa situação de emergência todo mundo pode usar. E esse rádio, além dele se comunicar com a família, você pode ter outra pessoa com um outro rádio, ele também pega a AM e FM, ou seja, tu consegue ouvir as notícias do que estão acontecendo, tá? Na sua região. E ele dura a bateria por muito tempo, tá? Um radinho desse aqui, se você não ficar ligando ele, deixar ele ligado, ele dura por semanas a bateria, tá? Então, também facilita. Preparando as crianças, né? Criança é a parte mais complexa nessas situações, porque elas não entendem o que está acontecendo. Para elas, muitas vezes elas acham que aquilo ali tudo é muito divertido, outras ficam muito desesperadas, outras ficam em depressão porque elas perderam o conforto do lar, não estão indo para a escola, não tem mais amigos para brincar, então fica muito complicado para as crianças. Então, tem que preparar as crianças para que elas entendam o que está acontecendo. E como fazer isso? Primeira coisa, o que vai acontecer quando acabar a energia elétrica e acabar a comunicação via celular? As crianças vão perder o entretenimento delas. O que elas usam hoje? Celular, tablet e computador, não é? E aí, vai ficar dias e dias em casa sem isso. Como é que você vai cuidar dessa criança? Quem tem brinquedos em casa, quem tem joguinhos ainda, daqueles de antigamente, quebra-cabeça, essas coisas para entreter as crianças? Ninguém mais tem isso. E são coisas que tem que ter, porque vai ficar muitos dias as crianças. Na pandemia não aconteceu isso. As crianças tinham acesso à internet, celular e tudo mais. Mas se isso tudo se acaba, entendeu? Como é que você vai manter uma criança tanto tempo dentro de casa sem ter coisas para ela fazer? Né? Isso é importante. Outra coisa que é importante, mostrar para as crianças o que está acontecendo, fazer elas fazer parte do que vocês estão planejando. Tá? Então, que elas participem, elas vão entender melhor o que está acontecendo, porque senão elas só ficam olhando, mas por que o pai está fazendo isso? Por que a mãe está fazendo isso? O que está acontecendo? Elas não entendem como a gente entende. A gente viu lá no estádio do Grêmio, as famílias lá todas alojadas, as crianças brincando, pareciam que estavam num parque de diversão, que elas não tinham entendido ainda o que estava acontecendo. Por que elas saíram de casa, por que elas estavam dormindo no alojamento. Algumas até perguntavam, tio, por que a gente está aqui? Quando é que isso vai acabar? Mas a maioria não estava nem aí, estavam brincando para todo quanto é lado, porque não entendem. Elas não compreendem a gravidade da situação. Mostre onde são guardados os itens, né? Ensine o que deve se fazer em caso algo aconteça. Então as crianças têm que entender todo o processo de segurança que vocês montaram dentro da sua casa, todo o planejamento. Né? Como estar preparado caso seja necessário permanecer dentro de casa. Esteja preparado para no mínimo 72 horas, equivalente a 3 dias. Né? Armazene água potável. É indicado guardar no mínimo 5 litros por pessoa por dia, considerando o uso para consumo e outras tarefas cotidianas. Ou seja, precisa se lavar, né? Tomar banho. Considere adquirir água mineral para consumo e use água armazenada em garrafas PET para outras finalidades, tais como higiene pessoal, limpeza de itens necessários, né? Vai ter que lavar louça, essas coisas todas. Então, ter essa água armazenada em casa é importante. Né? E também, aqui eu coloquei clorim, né?
ter algo para purificar a água também é importante, porque a água da torneira vai vir contaminada. E às vezes não vai ter aonde você comprar água. Lá em Porto Alegre, a primeira coisa que acabou no mercado foi a água. Adivinha qual foi a segunda? Quem adivinhar vai ganhar um prêmio. Como é que tu sabe? Papel higiênico foi a segunda. Segunda coisa que acabou. E a terceira? A terceira ninguém vai acertar. Coca-Cola. Coca-Cola. Acabou, não tinha. Mas a água foi a principal preocupação. Quando nós chegamos lá, a gente chegou com água que a gente levou nas mochilas e tal. Chegamos no abrigo, não tinha nada de água, não tinha água na torneira. Aí o pessoal de lá buscou a água da casa deles, o que eles tinham estocado, trouxeram pra gente e saíram fora de Porto Alegre, em outras cidades, comprar água para trazer pra gente para ter em casa. Porque Porto Alegre, a região toda ali não tinha mais. E outras coisas que acabaram foram medicamentos nas farmácias, principalmente para leptospirose. A medicação que estava sendo usada eu não achava em farmácia nenhuma. Aquilo acabou rapidamente, porque todo mundo queria tomar, mas tinha gente tomando que nem na água não estava. Tem gente que estava lá no último andar do prédio, lá na área seca, e estava tomando uma medicação com medo de pegar a doença, mas não entrou na água. E quem estava na água não tinha medicamento para tomar. Então, isso é o que acontece. As pessoas compram tudo, estocam na sua casa demais, e outros acabam ficando sem nada. Tá? Por isso, você ter em casa, estar preparado, é melhor do que você sair correndo depois que acontece. Tem alimentos guardados que têm o prazo de validade longo, liofilizado, enlatados, biscoitos e tal. Eu até trouxe aqui uns materiais, uns exemplos. Aqui, ó, esse aqui é o clorim que eu falei para vocês, pastilha, né? Se usa para purificar a água para consumo, tá? Então, vai ajudar. Existem filtros também que você pode comprar para poder filtrar a água para tomar. Esse aqui é um modelo novo que vai chegar no Brasil agora. Inclusive a loja Alta Montanha vai importar. Vai ter vários tamanhos. Então isso aqui, ó, facilita por quê? Você pode tanto tomar direto a água do local que você quer tomar, né? Vai puxar, né? Vai puxar e vai tomar. Ou você pode, eu trouxe aqui você pode colocar a água dentro de uma garrafa, uma água suja dentro de uma garrafa e conectar o filtro aqui, ó, e aí tomar. Entendeu? Bem filtrada. Para consumo ela serve, 99% de segurança. Lógico, não pode ser uma água extremamente contaminada de enchente, né? Mas uma água de torneira que vem barrenta, põe aqui dentro, você consegue tomar. Né? E você consegue filtrar. Então, se eu pegar isso aqui e jogar dentro de um vasilhame, eu vou filtrando água, vou enchendo os vasilhames com água filtrada para consumo. Então, facilita bastante, né, a situação se você tem esses materiais. Comida liofilizada que eu falei, são um pouco mais caras, mas olha só, aqui tem uma feijoada, tá? Mas isso aqui, a prazo de validade aqui no Brasil eles falam que é 1 ano, mas isso aqui dura 70 anos, tá? Se não abrir a embalagem, isso aqui dura 70 anos, tá? Esse aqui eu acho que é até um pouco menos, mas aqueles embalados a vácuo, que eles tiram todo o ar que é liofilizado, aquele lá pode deixar guardado 70 anos de abrir e comer que vai funcionar. Porque se você compra comida normal e estoca, você tem que ir renovando, né? E aí você tem que ir consumindo e renovando, consumindo e renovando. Mas ter algo para uma emergência, isso aqui, ó, tem alguns pacotes lá, isso aqui dura vários dias para você começar a consumir. E isso aqui facilita, dá para ser feito em fogareira, por quê? Fogão a gás. Vai ter equipamento elétrico para vocês fazerem a comida? Como é que é essa air fry aí que assa as coisas? Primeira coisa vocês vão ter que abandonar, né? Micro-ondas, air fry e o gás. Quanto tempo vai durar o gás? Quem tem vários botijões de gás em casa? Então, até os fogareirinhos de montanha, o montanhista tem a sorte porque ele já está um pouco preparado. Por quê? Ele tem filtros, ele tem clorim, ele tem mochila, ele tem lanterna, ele tem rádio, ele tem barraca, ele tem saco de dormir, tem isolante. Ou seja, para muita coisa o montanhista já está preparado. Tá? A pessoa comum não está. Uma pessoa comum, quem tem saco de dormir, quem tem lanterna, quem tem filtro, é muito raro, porque não usa. Entendeu? Então, ter alimentos, ter forma de purificação de água. Rádio AM, a pilha, né, foi o que eu acabei de falar ali. Ter o radinho em casa, né, tanto para sua comunicação com família, até com a força de segurança. Lá em Porto Alegre, vários órgãos de segurança, Defesa Civil e Polícia usam esses rádios, tá? Então tem como se comunicar com eles também, né? É só saber a frequência. Aqui é um exemplo, né? Eu tiro tudo isso do livro do Paulo, né? De um kit que você pode ter em casa, né? Com água armazenada, né? Bloquinho, ó, anotar ali, ó, o filtro que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, ó, tá aqui o modelo maior dele, tá?
radinho a pilha, pilhas, ter lanternas a pilhas é importante, porque pilha você compra várias e vai durar. Agora, se você tem uma lanterna recarregável, ela vai acabar a bateria como acaba do celular e você vai ficar no escuro, tá? Então, ter isso aí em casa, ter um kitzinho é importante, né? Eu não tenho isso tudo, mas o que eu tenho em casa eu fico 72 horas sozinho, eu moro sozinho. Mas o que eu tenho lá eu consigo permanecer 72 horas em casa, tá? Até porque em casa a gente tem os filtros. Por que eu estou mostrando isso aqui? Em casa normalmente a gente tem os filtros, né, de torneira, o filtro, eu tenho um filtro que ele é num galão. Então eu consigo colocar água contaminada, água mais suja ali e filtrando na casa. Mas isso aqui, pessoal, é para a situação que eu vou ter que sair de casa. Entendeu? Como aconteceu em Porto Alegre, ter que abandonar a casa. E aí você vai para um local que não tem água potável, a água não é confiável, a água que a gente só tinha que tomar água de garrafa, lacrada, não dava para tomar água de torneira lá durante os dias que a gente estava lá. Então o filtro pode salvar você, e o clorinho também, né? Vamos lá. Manter todas as... Ó, isso aqui também são dicas, né? No desespero, você não encontra mais nada. Chave do portão, chave da garagem, chave do carro, se precisar sair com o carro. Então ter tudo isso bem organizado é importante, né? Estar fácil de encontrar. Mantenha as bolsas, mochilas preparadas com peças de roupas extras para todos os membros da família. Então se vai sair de casa, tem que sair com roupa, pessoal. Não saia só com a roupa do corpo, porque o Estado não vai ter lá uma mudinha de roupa para você trocar todo dia, tá? O Estado não vai ter nada. A gente tirava as pessoas das casas, colocava em cima do caminhão do exército e elas iam lá para fora da área que não estava alagada. Aí eu vou contar alguns exemplos aqui, vou até fazer uma dinâmica depois, vocês vão entender o que acontece com a pessoa que sai despreparada e o que acontece com a pessoa que sai minimamente preparada, tá? É bem diferente a conduta. Coloque dentro, que colocar dentro das bolsas, né? Roupas extras para todos os membros da família, cópia dos documentos, porque pessoa sem documento deixa de existir. Lista de contatos importantes, então ter os telefones dos familiares para quem vai ligar. Fotos de todos os familiares. Quem pensou em levar foto dos familiares? Quem pensou em guardar isso? Como é que você vai encontrar a sua esposa, seu filho que se perdeu no resgate? O rapaz que estava procurando a esposa, ele não tinha nenhuma foto para a gente saber se ela tinha passado por ali. Como é que a gente ia saber quem era ela? Entenderam o quanto isso é importante? É voltar ao passado. Muitas coisas aqui é voltar ao passado. Entendeu? Coisa que a gente fazia antigamente, que hoje a gente não faz mais. Tá tudo no celular aqui a foto, mas aí o celular tá ligado? O celular acabou a bateria faz 2 dias. Então nem a foto o cara conseguia mostrar da esposa. E aí era só no grito. Era no grito, chamando ela pelo nome. Então fica muito pior você conseguir. Levar dinheiro. Por que dinheiro? Não adianta ter cartão, não tinha onde gastar. Entendeu? Não Pix não funcionava, o celular não funcionava. Ou seja, as pessoas estavam sem dinheiro para nada. Para nada. Monte um kit de primeiros socorros. Então, aí mais um detalhe que o motorista sempre tem, né? Pelo menos deveria ter. Então, ter um kit com você é importante. Lá, aí a única equipe de resgate que andava com o kit de primeiros socorros nas mochilas era o pessoal do GRM. Então, a gente gastou todo o nosso material salvando pessoas, fazendo curativos que se cortavam o pé, cortava na enchente, faziam curativo, cortava a mão. Impressionante como as pessoas se machucam nas enchentes, prego que enfinca no pé. Então a gente usou muito os nossos materiais de primeiros socorros, teve que ser reposto várias vezes, levado o material para nós, porque a gente estava usando todo o nosso material para ajudar. Mas se cada um tivesse o seu kit, ele mesmo poderia se autocuidar, né? Para a família, né? Adicione cópias dos documentos mais importantes no saco plástico junto com as suas bolsas. Então às vezes você sai com o seu carro para fugir e você não leva nem os documentos do carro. Aí depois tu é preso, porque tu não consegue provar que aquele carro é teu. Tá? A gente vai depois mostrar alguns exemplos para vocês que as coisas, cada coisa que acontece que não dá para acreditar. Mantenha o carro abastecido pelo menos com meio tanque. Se o pessoal que estava em Porto Alegre, que teve que sair urgente, que foi para a praia, não conseguia abastecer os carros em Porto Alegre. A maioria dos postos não estavam funcionando. Então eles queriam fugir para a praia, mas não tinham gasolina, porque não tinham abastecido os carros antes, não se prepararam. Isso aqueles que conseguiram sair com os carros, né? Fora os 300, acho que se não me engano foram 300 mil carros que ficaram dentro da água, só em Porto Alegre, 300 mil carros. Guarde uma quantia em dinheiro, né, junto à bolsa, porque os bancos normalmente vão parar de funcionar, Pix não vai funcionar na maioria dos locais, né? Então cartão não vai funcionar. Faça uma lista impressa dos contatos de amigos e familiares. Então isso a gente já comentou, ter isso, né, impresso. Adicione fotos dos membros da família para casos de
se perderem na hora do resgate. Alterações psicológicas. Então isso aqui, pessoal, isso aqui é o que mais abala, tá? As pessoas, elas entram num desespero tão grande, tá? Porque só o fato da imprevisibilidade do que está acontecendo, do que se vai piorar aquilo ali, se aquilo ali vai melhorar um dia. Então o que a gente falava para as pessoas, mesmo a gente sabendo que aquilo ali não ia melhorar tão rapidamente, a gente falava, vai melhorar, fiquem tranquilos que vai melhorar. Porque eles precisavam de palavras que dessem esperança e não palavras que colocassem eles mais para baixo. Então se você falasse, eu não sei se isso aqui vai melhorar, se prepare para o pior, cara, aí de vez que as pessoas tinha pessoas que se suicidaram lá. Tinha um galpão que tinha um senhor enforcado dentro do galpão, porque provavelmente ele deve ter perdido muitas coisas e ele não aguentou a pressão e a gente nem chegava perto. Depois que abaixasse as águas, eles iam tirar de lá. Eu nem fui lá ver, tá? Mas então isso acontece. Tinha pessoas que falavam pra gente que a única vontade que eles tinham era de tirar a vida. Porque imagina só, perdeu toda a casa, perdeu a empresa, perdeu tudo que construiu em anos e sabe que aquilo ali não vai voltar. Então as pessoas entram em desespero, né? Perda da sua identidade como pessoa, sair só com a roupa do corpo. Terminando isso aqui, eu vou fazer um exemplo, vou pedir pro Batata ser o meu... Perda da sua privacidade, por quê? Você vai ser levado ou para um abrigo, ou você vai morar na casa dos seus parentes por dias. E aí? Você estava acostumado a ter um conforto dentro da sua casa, com a sua família, de repente você vai ter que entrar numa outra rotina. No abrigo, além da perda da privacidade, a falta de segurança, porque estava acontecendo muitos estupros nos abrigos. Então isso é uma preocupação. Tanto que tiveram que separar os abrigos lá depois de alguns dias, fazer abrigos femininos e abrigos masculinos. E detalhe, você vai para o abrigo com qualquer tipo de pessoa que foi tirado das enchentes. Inclusive com pessoas ex-presidiárias. Tinha gente, vários lá com tornozeleira eletrônica. Várias pessoas a gente tirou nos barcos com isso e iam para o mesmo abrigo que a pessoa que saiu lá do condomínio chique. Entenderam? Então o que acontece? Perda da privacidade e a segurança vai ficar comprometida. Perda de materiais, medo de furtos nas suas residências. Então isso era muito forte. As pessoas estavam muito preocupadas porque sabiam que voltar para casa não ia mais ter a TV, o micro-ondas, seja lá, tudo que eles construíram, compraram com o suor durante todos esses anos de vida. Simplesmente as pessoas que ficaram por lá, ou as pessoas que se aproveitam das situações, estavam roubando tudo, arrombando tudo. Então tu passava nas casas e tu via que estavam arrombadas as janelas, as portas, ou seja, aquelas pessoas iam voltar, não iam ter mais nada de bens dentro de casa, né? Então era levado, as pessoas roubam, né? Perdas humanas, entes queridos, familiares, amigos, vizinhos, então isso tudo vai acontecer ou pode acontecer. Então tudo isso vai abalar psicologicamente a pessoa. Então, ter uma estrutura psicológica para suportar tudo aquilo e saber que vai melhorar e as coisas vão melhorar um dia mais para frente, é importante para você dar continuidade e continuar lutando contra, né, o que está acontecendo. Imprevisibilidade, término do desastre, então ninguém sabia quantos dias ia durar aquele alagamento. Tinha gente que falava, essa água aqui vai levar meses para baixar. Né? Então aquilo dá mais desespero ainda para as pessoas, né? Ter fé, esperança, manter-se positivamente, pensamentos positivos faz a gente acreditar que a situação irá passar em algum momento. Agradecer por estar vivo, tá? Muitos nem se ligavam que estavam bem, que estavam vivos, mas estavam desesperados porque tinham perdido os bens, né? Junto a seus familiares, não ficar pensando no que será, o que vai acontecer com você e a sua família no futuro. Muitas vezes é diante de uma situação de calamidade, uma situação difícil, que as pessoas percebem o quanto elas são fortes, né, e o quanto elas são guerreiras. E elas dão a volta por cima e elas voltam muito mais fortes depois. Né? E aqui, ajudar as pessoas que estão em situação pior que você. Porque uma hora vai ser você que pode estar em situação pior e as pessoas também vão te ajudar. Tá? Agora, isso aqui foi o que nós vimos lá e é o que salva. Tá? Em toda aquela calamidade, em todas aquelas situações, o que mais fez salvar pessoas e mais deu esperança foi o amor e a caridade. Tá? Era rico salvando pobre, botando o seu troller de sei lá de quantos mil reais lá nas enchentes, alguns fundiram o motor, jet ski, o que estragou de jet ski lá, não barcos então, mas estavam lá salvando pessoas. E eram pessoas que também vieram da periferia que estavam indo salvar pessoas dos condomínios mais ricos. Ou seja, não existia diferenças sociais naquela situação. Todo mundo era igual e todo mundo se ajudou.
Quando o pessoal fala que era o povo salvando o povo, era isso que acontecia. Tu via lá o cara com a camisa do Grêmio carregando um cara com a camisa do Internacional. Quando que em situações normais isso ia acontecer? Entendeu? Isso aí é isso que eu estou falando, é a caridade e o amor. Entendeu? Porque diante de uma situação difícil como essa, só isso aqui que faz salvar as pessoas. Tá? Isso aqui que faz as pessoas se reerguerem de novo. Tá? O Batata, chega aí. Vamos só dar um exemplo aqui, pessoal. Ó, Batata, tu tá saindo das enchentes, tá? Como eram tratadas as pessoas? Tá saindo das enchentes, tá tudo equipado, tá? Com mochilinha nas costas. Tá com documento aí? Documento, celular? Então põe a mochilinha nas costas. Ó, vamos dar um exemplo aqui do que acontece com as pessoas que saem bem preparadas, tá? O Batata chegou, pois não, qual é o seu nome? Isso aqui eu sou a autoridade, eu sou o órgão de segurança, a polícia, o exército que está lá, controlando quem saiu da enchente para saber o que eu vou fazer com esse cara. Para onde eu vou mandar ele. Qual é o seu nome? Batata. Batata. Batata, você é de qual bairro, Batata? Eu sou lá do bairro Montanhês. Veio sozinho? Tá, só eu aqui. Tá sozinho. Você tem para onde ir? Olha, não tenho pra onde ir, não. Você tem contato com seus familiares? Tô aqui, ó. Não, Tá. Então tá, você tem um contato de um parente para vir te buscar? tenho. Tem? Qual que é o seu nome mesmo? É, Batata. Você tem sua identidade aí, por gentileza? Tenho. Posso ver? Pode. Ok. Passa o contato do seu familiar, que a gente vai fazer contato com ele. E aí você pode ir para casa deles? Tem como ficar lá na casa deles? Seus parentes? Eu acredito que sim. Ok? Então a gente vai fazer contato e aí você aguarda que eles irão vir buscar você. Ok? Pode aguardar ali. Ó, esse cara que saiu equipado, que tinha contato do familiar para vir buscar, era um cara que se safava facilmente lá na triagem. Agora vamos fazer um exemplo diferente. Você perdeu tudo. Tira a mochila, não tem identidade, não tem celular. Isso é o que pode acontecer, tá? Não vou falar para vocês que isso lá acontecia muito disso, mas o exemplo que eu estou dando aqui, que eu vou dar para vocês aqui é o que acontece com uma pessoa que sai despreparada das enchentes, tá? Qual que é o seu nome? Batata. O senhor tem sua identidade? Não tem, molhou. Será que o nome dele é Batata? Você é de qual bairro? Montanhês. É, o bairro perigoso lá, né? Bastante traficante, né? Bastante traficante lá, né? Você tá vendo aqui no mapa. O senhor tem contato de algum familiar seu? Não tem, Tá. mas está no celular e... O senhor não lembra o número de ninguém? Não lembro o nome só. É? Você tá me parecendo com um cara que é procurado da justiça, cara. Tá, sabe? Ó, deixa eu até olhar as fotos aqui. Você tá parecendo com o cara. Entenderam? Só o fato dele não ter a identidade dele para provar quem ele é, ele já perdeu a sua identidade. E aí pode acontecer N coisas. Sem contar que ele vai chegar muito desesperado aqui. Porque ele não sabe para onde ir, tá? Ele não tem contato dos familiares para ligar. Aí o que eu vou fazer? Se eu não prender ele porque eu achar que ele é um bandido, eu vou mandar ele para um abrigo, porque senão ele vai dormir na rua. Entenderam? E era o que acontecia lá. Famílias que saíam inteiras e elas não queriam ir para abrigos porque elas sabiam que ir lá no abrigo ia ser difícil. Elas dormiam, sabe aonde? Nos postos de gasolina no chão, na frente das lojas. A gente via à noite, aquilo lá era cheio de gente dormindo, porque não tinham para onde ir e não queriam ir para abrigo. E estavam achando que iam poder voltar para casa. E a maioria delas estavam sem nada mesmo. Saíram sem nada de casa. Então, muitos pelo desespero, porque deixaram para sair em cima da hora. Entendeu? Tem gente que assim, não, a água não vai chegar. Sabe como que a água subiu lá nessa região de Porto Alegre? Sábado de manhã, eu conversei com um repórter da RIC, ele falou, sábado de manhã eu entrei nesse bairro porque falaram que a água ia começar a chegar aqui. Eu fui até a Arena do Grêmio, isso era 9 horas da manhã. Às 11 horas da manhã eu não consegui sair mais. Ele falou, o bairro já estava cheio. E aí, isso no sábado. Nós chegamos lá no domingo de manhã. No domingo de manhã a água já estava no telhado das casas. Então essas pessoas que saíram no desespero foi porque encheu muito rápido. O dia que estourou, rompeu a rodovia Freeway, alagou muito rápido. Tanto que muitos carros, lojas de carro inteiras, não conseguiram tirar os carros. Lojas de carro zero. A gente via lá vários Mercedes, BMW, toda a frota da loja dentro da água, porque não tiraram, não deu tempo. Então muitas pessoas, e muitos saíram sem nada, porque não tinham experiência. Achando que, sabe o quê? Vou sair, o Estado vai ter tudo. O Estado não tinha nada. Nada, tinha no máximo um sanduíche ou uma marmita para dar para você, entendeu? Não tinha nem manta térmica para abrigar as pessoas do frio. Não tem estrutura para todo mundo.
Então, sair preparado, quando vai sair, quando eu falo, sair com a mochila, com documento, com dinheiro, com celular, com números, vai fazer a diferença para vocês lá fora. Para onde vocês vão ser mandados. O Batata, que saiu só de chinelo de dedo e bermuda, foi para o abrigo ou foi para a cadeia. Tá? O Batata, que saiu com mochila, com lanterna, com comida, com dinheiro, ele foi para a praia na casa dos parentes. Entenderam a diferença? E é isso que acontece. Na vida real é isso que acontece. Tá? Muita gente foi mandada para abrigo porque não tinha para onde ir. No começo eles estavam deixando, mas viram que estava muita gente acumulando pelo centro da cidade. Aí o que acontece? Começa a surgir roubos, furtos, porque aquela pessoa desesperada, ela não tem o que comer, comida até não, mas ela ganhava, mas ela não tem outros meios de ficar ali. Ela vai começar a aproveitar da situação. Né? Nem todo mundo é gente boa. Né? Entenderam? Então, pessoal, era basicamente isso a palestra, né? Quando eu digo que é de utilidade pública, é para que a gente entenda que todos nós precisamos melhorar nesse sentido. Porque a gente acredita que não vai acontecer com a gente o que aconteceu com eles. Até um dia que a gente passar por algo parecido. Então, agradeço a presença de todos, né? Agradeço aí pela... Obrigado.